Para você que gosta de investimento, mercado financeiro, esse aqui é o episódio, hein? 5 escritórios, 6 mil clientes e 2 bilhões de reais sob gestão. Então, muito bem-vindo, Diego Miura. Geralmente, a maioria dos casos, como você vê a bolsa subindo, o dólar cai, é por causa disso. Tem mais gente entrando, lei da oferta da procura. Se tem mais gente comprando ação, a bolsa sobe. Se tem mais gente saindo do Brasil, tá vendendo ação, bolsa cai, dólar sobe. Falou, a gente tá com 2 bi. Tem amigo meu que tem 30 bi, 50 bi sob gestão. O que meu avô falava pra mim? Filhos, tem que guardar o dinheiro, colocar no banco e vender 1% ao mês. É, nossa cabeça é essa. Se eu tiver 1 milhão, ganho 10 mil por mês. Gente, na minha cabeça eu sempre vou ter 1% ao mês. 1% ao mês é absurdo. Imagina então um país hoje não tem como se produzir, ser produtivo, uma taxa de juros essa taxa. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Diretamente aqui do Cali Studios, estúdio criativo aqui, onde você pode captar o seu conteúdo profissional. Iniciamos mais um Tudo é Negócio podcast, seu podcast de empreendedorismo, com histórias reais aqui, onde a gente desromantiza o empreendedorismo. E nosso convidado já chegou aqui falando que vai falar todas as verdades do mercado dele, é assim que a gente gosta, certo? É isso mesmo. Para você que gosta de investimento, mercado financeiro, esse aqui é o episódio, então já fica aí, já manda para um amigo que não sabe investir direito, que tá perdendo dinheiro, acha que pode fazer tudo sozinho, igual eu já cometi esse erro, achando que eu sabia mais do que os outros, tentava fazer sozinho, mas é o que eu digo, né? O que enriquece é empreender. Investir é para proteger seu patrimônio. Depois você fala se eu tô certo ou errado. Tá certíssimo. Aí, ó. Certíssimo. Então, eu sou Vinícius Zereni. Eu sou Matheus Galdense. E antes de falar aqui do nosso, pouquinho mais do nosso convidado, eu já vou pedir para você que está assistindo aí já se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, são 170 e tantos episódios, é o Netflix do empreendedorismo aqui, então não custa nada, o que a gente pede em troca é você deixar seu like, se inscrever. A galera do Spotify, 57% dos que ouvem a gente não seguem nosso canal. Isso é uma sacanagem. Custa Mais nada, da metade. mais da metade que acompanha, assiste mais de um episódio, não... Fazer não igual sei. o Bolo, jogar uma praga, hein? Você tá vendo aí direto e não tá se inscrevendo, vai acontecer alguma coisa. Então só clica aí que não custa nada, galera. E ajuda muito a gente aqui, né, Vinão? Exatamente, para continuar levando conteúdo empreendedor legítimo. Você acha que é fácil trazer essa galera, manter essa estrutura, ter agenda, ter estúdio, ter tudo isso? Então, ajuda aí. Agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer em especial a Germânia, nosso patrocinador master aqui, ó. Pega uma aí pra gente mostrar Que eu pra mais galera. gosto. Aí, ó. Essa daí, American Amber Large, essa daí. Muito boa, 18 IBU, ó. Pra quem gosta de um negócio mais intenso. É na verdade que eu mais gosto da embalagem, tá? Ela é bonita essa daí mesmo. Bonita mesmo. Estão trazendo um ar bem jovial a Germânia, tá bem legal. Então, tem QR Code da Germânia, você que quer pedir chopp, quer abrir uma Liga Chopp Germânia, enfim, lê o QR Code e cai lá e fala que viu aqui Tudo é Negócio. Agradecer também a Vila Nobre, boutique de carnes aqui da nossa cidade, referência em cortes nobres, mas também atendem para o dia a dia. Tem lista de transmissão aí no link da descrição para você ficar por dentro de todas as promoções semanais. Agradecer a Fênix Assessoria de Investimento, mas é diferente. Consultoria. Porque eles te ajudam a blindar seu patrimônio no exterior, fazer uma blindagem patrimonial. Enfim, a Fênix te ajuda. Tem episódio com o André, fundador aqui, um dos sócios. Assiste que vale a pena. Conhece o pessoal da Fênix? Conheço. Ó, que legal, é mesmo? Conheço. Vai falar um pouquinho também. Fala. Investimento, eu tinha certeza. Falei, cara, com certeza, é do mercado aí, pô. Agradecer também a Eurico Imóveis, negócios imobiliários aqui na nossa região, são referência nesse segmento aqui. Você que quer investir em imóvel também, que também é investimento, vou colocar ele nessa berlinda aqui, hein? Também é investimento imóvel, ou então você que está procurando uma casa para vender, quer vender a sua, quer comprar um terreno, enfim. A Eurico te dá uma assessoria completa. Ideal, sorveteria mais tradicional da nossa cidade, indo para 78 anos, são nossos parceiros aqui. A gente é muito grato de ter uma empresa tão tradicional igual a Ideal aqui com a gente, que... Para sobreviver tudo isso tem que fazer muito bem feito, né? Não tem jeito. E também a Consolatio, né? Ó a camisa, ó. Hoje tô trajado. A galera do mercado financeiro que ainda é uma galera que usa bastante social, né? Muito. Vale a pena conferir a Consolatio. Chega de passar camisa, cara. Camisa tecnológica aí, não amassa, você só pega e coloca e E boa. de fato, hein, ela tava molhada hoje cedo. Deixei ela pendurando, secou rapidão. Aí, ó. Já? Então, tem cupom Tudo é Negócio 15% off na sua compra com a Consolatio. E tem mais uma promoção rolando, viu? Essa daqui você nem você sabe. Agora, comprando a calça X-Strash, que é a calça social, você ganha uma camisa dessa. Ganha não, né? Você paga R$50 uma camisa dessa. Essa camiseta que tá R$200 lá. Ganha. Praticamente ganha, né?
Então, Praticamente ganhar, eu não sabia mesmo, comprou cara. a calça, você paga R$ 50 na camisa. Uma camisa de R$ 230 sai por R$ 50. Tá E vai vendo? ter presente pro convidado hoje? Opa, vai ter, hein? No final a gente Ah. pega aqui pra dar uma pra ele. Adorei. Certo? Adorei. Então, galera, sem Certíssimo. mais delongas, hoje a gente vai receber um cara que é referência no mercado financeiro e protagonista aí no que diz respeito à assessoria de investimento aí. Porque ele é presidente da Associação Brasileira de Assessores de Investimento. Sabia que existia isso? Depois que eu li o briefing, sim. Aí, ó, eu não sabia nem que existia. Que é uma profissão que cresceu muito aí no Brasil. A gente vai falar disso. E hoje ele é CEO e fundador da Miura, que é assessoria patrimonial. 5 escritórios, 6 mil clientes e 2 bilhões de reais sob gestão. Então, muito bem-vindo, Diego Miura. É isso aí. Diego Miura, pra mim virou sobrenome É, já. já É virou. Ramiro, Mas pode ser, as pessoas me chamam Miura. Na verdade, chama de Miura. chamam. Eu ia falar Alguns. Irmão, primeiro, pessoal, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Já sei que essa sua praga não é minha, porque eu estou inscrito no canal. Aí, Eu assisto boa. podcast, mas eu tô lá inscrito. Então, essa sua praga, graças a Deus, não é pra mim, porque eu tô lá, já sou um inscrito do canal Fica a de vocês. dica, hein, galera? Fica a dica, se inscreve. E assim, muito bacana. Adorei. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que o nosso mercado é feito de empreendedores. E quando a gente ouve casos de empreendedores real, raiz, isso motiva mais pessoas a entrar nesse mercado que eu falo. No Brasil, não é um país para amador, ainda mais no empreendedorismo. Então, podcast igual de vocês que leva conteúdo de verdade, explica na prática um exemplo, é muito legal. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Muito bem-vindo, Vou cara. até te dar um abraço no final. Porque eles vão Muito ligar. Pô, bem-vindo. obrigado, Diegão. Que isso, Você falou cara. da Fênix, você conhece eles daqui? Eu conheço por indicação de clientes nossos pela causa da blindagem patrimonial lá fora. Tinha clientes Interessante. nossos que já vieram, que já fizeram com eles e falaram muito bem. Boa, legal, bom saber. Parceiro do Tudo é Negócio. Diegão, fala pra gente, cara. Explica aí rapidamente o que é a Miura, depois a gente vai entender como você chegou nela, cara. Legal. Bom, Miura, o pessoal até brinca, não, Miura é sobrenome japonês? É o seu Miura. Não, tem um Miura, um carro brasileiro. Já não sei se vocês lembram disso, a gente é novo, mas Aham. parecia aquele DeLorean no passado, sabe? Eu já vi, já. É aquele Miura, não. Na verdade, Miura, a empresa é uma empresa de assessoria patrimonial. Ela nasceu em 2009. O que a Miura faz? Hoje eu gosto de dizer que a Miura ela é como um alfaiate. Você vai lá, você vai comprar uma roupa e fala que é PMG. Não, a Miura não fala que você é PMG quando você investe. Você não é moderado, conservador, agressivo. A Miura entende, como se fosse um alfaiate financeiro, entende sua necessidade na prática e vai moldando e dando as assessorias de acordo com o perfil. Ela nasceu em 2009, então montei a empresa lá em 2009, com o foco de ensinar as pessoas, os brasileiros, a investir em ações. Porque até então o mercado de ações é um mercado que muita gente não conhece, não conhecia. Então ela nasceu com a gênese da Miura, era ensinar os brasileiros a investir em ações. Tem muito a ver um pouquinho da minha história. E quando a gente começou a empresa, o foco era exatamente isso. Eu lembro que os primeiros 2 anos da empresa, a gente sobreviveu nem um pouco com assessor de investimento, era vendendo curso. Eu lembro que, vocês vão lembrar, Cara, naquela época tinha 2009? 2009, tinha Groupon, como que Pô, chamava? peixe Peixe urbano, vendia no Groupon. restaurante, a gente vendeu muito. Pronto, vendia muito curso. Eu lembro que uma época a gente tinha um pequeno espaço para dar curso, cabia 20 pessoas. Aí eu falei pro meu sócio, falei, vamos anunciar. Acho que ninguém vai ter um curso lá de R$ 200 por 99, alguma coisa assim. Vendemos mais de 600 cursos. Só que eu não tinha espaço para dar o curso. Eu não tinha que dar curso todo dia durante, sei lá, 4, 5 meses para poder fazer. E foi o que a gente sobreviveu durante 2 anos, dando curso, ensinando a brasileira como investir em ações. E aí eu Que falei, legal, poxa, velho. investir em ações é uma coisa que ninguém conhece. Vamos começar a ensinar as pessoas. Porque imagina, eu montei uma empresa de assessoria de investimentos. Imagina que eu falo para você, Matheus, vem aqui, abre uma conta na Miura. Mas o que a Miura é? Não, a Miura ela trabalha com o Banco Cruzeiro do Sul. Mas quem que é Cruzeiro do Sul? Não, para você comprar ação da Petrobras. Peraí, tem que abrir conta numa empresa que eu nunca ouvi falar, num banco que eu nunca ouvi falar, para investir em uma coisa que eu não entendo nada? Não. Que Então, nessa época era Itaú, Santander, Banespa, não sei se já tinha sido vendido. Não era época de banco digital. não existia ainda. Não tinha Porque é nenhum, isso, não tinha nenhum banco E digital. não tinha nem Não como tinha, não investir tinha. através desses bancos Não, ainda, né? não tinha, não tinha. Eu digo, o preconceito era muito maior, porque eu lembro, quando começou no Nubank, não sei se você vai lembrar disso, você veio trazer pra mim. Meu pai trabalhou 40 anos em banco. Meu tio se aposentou, meu irmão, cara, só eu que fui o louco que fugi. Eu falei, pô, Vini, isso daí não sei. Eu lembro até hoje, eu fui meio que meu pai, né? Lembro, falei assim, não, vou pegar cartão de crédito. Eu falei, cara, mas sei lá, isso aquilo 1 ano depois, bum, estourou. Falei, como que você fez um negócio aí que eu também quero? Não é. Então, a gente montou então era uma empresa muito mais focada em ensinar as pessoas a investirem em ações. Era isso. Entendi. Depois de alguns anos, 2, 3 anos, a gente percebeu que o brasileiro não é que ele não sabe investir em ações, o brasileiro não sabe investir. Nós não temos educação financeira, o brasileiro não tem.
né? Exato. Até depois vou contar um pouquinho, pela minha ação na Associação Brasileira, a gente vai ter até uma audiência pública no Senado agora dia 27 para fazer um projeto de lei para obrigar de fato curso de educação financeira, empreendedorismo Nas na escolas. escola básica. Hoje é opcional, mas a gente gostaria que fosse obrigatório, porque o brasileiro Concordo precisa investir. plenamente, cara. Então a gente falou, bom, se ele já não sabe investir em ações, a gente viu, poxa, ele não sabe o que é um CDB, LCI, LCA, essa sopa de letrinha. Então ele falou, poxa, então além de ser uma empresa só com foco de assessoria em ações, vai ser uma empresa com foco de assessoria em investimentos. Depois a gente falou, poxa, um cliente, ele não sabe melhor como que ele vai tomar crédito. Hoje ele compra um seguro, não porque ele sabe do seguro, porque um amigo dele tem uma corretora, ou porque o pai indicou um corretor antigo, e a gente expandiu a empresa. Hoje, de fato, a Miura ela nasceu com essa gênesis de ensinar um único investimento que era ações, mas hoje a gente cuida do patrimônio e ensina o nosso cliente a investir em todos os tipos e não só investir. Proteger com toda a área de seguros, previdência em geral, e a parte de crédito, como tomar crédito melhor. Porque eu acho que isso que é legal Legal. também, né? Hoje muita gente não sabe, Pô, poxa, eu né? quero trocar uma dívida cara por barata, como alongar. Então hoje, de fato, por isso que eu falo que hoje a Miura é uma empresa de assessoria patrimonial, mas sempre com essa gênese de... 360 praticamente hoje. A gente usa lá, né? Hoje a Miura é Entendi. um atendimento 360, porque envolve tudo. Eu conheço o meu cliente tanto pessoa física como jurídica, Uhum. tudo. Ah, Então, os duas frentes os ainda. duas frentes. Hoje a gente está muito forte no mercado de jurídico, com folha de pagamento, porque querendo ou não, o banco hoje digital está muito bom para pessoa física, mas começou agora com o mundo jurídico. Então já existe contas jurídicas sem tarifa, esse negócio de pagar TED, DOC, tarifa que o banco viveu muito tempo. Hoje já tem esse mundo digital. Então a gente está trazendo isso para o mundo PJ também, com solução. Acho que o importante do nosso trabalho, que eu me sinto feliz nesses 15 anos, é que a gente conseguiu desmistificar muito dessa sopinha de letrinha do mercado financeiro pro leigo. Achar que a Faria Lima é só para quem tem muitos milhões de reais ou é muito entendido ou muito letrado, não. Então eu brinco que o trabalho nosso lá da Miura é levar a Faria Lima para vários lugares do Brasil e ensinar. Então acho que foi daí que nasceu a vontade de montar a Miura. Perfeito, cara. E é muito legal isso que você tá falando, porque foi bom, assim, tudo que aconteceu no mercado financeiro, a minha visão, porque foi sempre muito centralizado, né? As paradas. Hoje, chegando concorrência para esses bancos, para essa digitalização, todo mundo briga, né? E quem ganha é o consumidor no final, né? Exatamente, exatamente. E eu queria só que você comentasse, cara, um pouquinho da história. Por quê? Da onde surgiu Tá. a Miura, sua história empreendedora. aí. Legal, acho que eu brinco que empreender. Vocês devem saber mais do que eu, porque tem 170 e poucos cases de empreendedores aqui, então vocês podem depois fazer uma pesquisa. Mas acho que a pessoa ela nasce com a vontade de ser empreendedor. Eu lembro que desde pequeno eu tenho irmãos gêmeos idêntico. Tá Chama brincando. Pedro, Não é ele que tá idêntico. aqui, não? Não. Igualzinho. O pessoal trabalha Você tem que conosco contar a na história de empresa. vocês. Minha mãe é gêmea idêntica Ih, também. Quero que eu você conte a história Tem depois. algumas aqui boas pra contar. Falei, Pedrão. E aí, e pior que eu respondo com o Pedro. E várias. Eu vou contar, depois com o tempo vou falando pra vocês. E desde pequeno, eu e meu irmão, eu lembro quando era criança, a gente sempre brincava, que eu brincava. Eu gosto de brincar de, vamos montar uma lojinha. Vou brincar de montar banco, vender brinquedos. Sempre desde pequenininho, minha família sempre foi muito empreendedora, mas na área da construção civil. Não temos ninguém na família que trabalhou em banco, ou era de gestora, corretora, não, nada. Ninguém sabia nada da minha família. Falou, minha família é tradicional brasileira, só investir em poupança e imóvel. É isso. É, isso. construtor, né? Vamos dizer assim. Era isso. Então, minha família, nesse mercado, aí que eu fui pra faculdade, meu sonho sempre foi ser diplomata. Sempre gostei desse mercado. Sempre achei que queria ser político, diplomata. Pô, diplomata, velho. Sempre, Foi longe, desde hein? pequenininho. É porque eu achava muito bacana. Você não acha? Imagina só aquele jantar, roupa de gala. Eu conheço um diplomata só no Rio de Janeiro. Aí, ó, tá vendo? E é muito bacana. Não, Achar é. essa carreira é bacana. É fino, é fino. Fui fazer faculdade de Relações Internacionais. E aí, no segundo ano da faculdade, tava lá a criança, jovem, quer trabalhar. Na faculdade integral, falei, não, preciso arrumar alguma coisa pra poder sustentar. Fui fazer curso de empreendedor no Sebrae, tentar importar boné, na época tinha umas marcas, vamos trazer, enfim, Tinha nada. certeza que você tinha feito coisa doida já. Nada deu certo. Aí ela, tem um tal de home broker aí, vamos comprar e vender. Eu me apaixonei por esse tal de Ibovespa. Falei, quero entender que raio que é esse negócio de Ibovespa, bolsa. Que ano isso? 2006. 2006. 2006. Cara, eu Quase preciso 20 anos entender atrás. isso que tem que fazer e tal. E acabei, terminei a faculdade de Relações Internacionais e também depois fui fazer e terminei Economia também. Ok. E minha família, toda a época, só tinha construção civil e minha família tinha ojeriza banco. Nunca queria pegar dinheiro emprestado de banco. Entendi. Fala, banco é só bom pra quem não precisa.
Quem precisa nunca te ajuda, a taxa é ruim. Então, como que a gente fazia? A gente sempre construía um pouquinho de casa, chegamos a fazer umas obras grandes, fazer um prédio, só que era assim, pegar todo o dinheiro da família, construir o prédio, ficava pobre, assim, pobre mesmo, endividado, Zerado. nada, zerado, vendia o prédio, ficava rico. Ufa, maravilha. Construía de novo. Então, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, porque nunca pegava dinheiro de banco. Mas o que você falou no começo, a educação financeira. Então, e eu olhando hoje pra trás, o meu avô, que fazia isso, porque o meu pai biológico eu acabei não conhecendo, né? Muito cedo ele se separou da minha mãe, que era muito bem bebezinho, então quem acabou me criando foi meu avô. O apelido dele era Miura, por isso Miura Investimentos, vou chegar lá pra vocês. E aí, ok, tava lá montando e eu olhando hoje as formas de financiamento. Se eu pudesse dar um conselho pro meu avô, falar: o mercado financeiro tinha oportunidades, só tem que saber utilizar, né? Enfim, mas a gente não fazia isso. E eu surgiu uma oportunidade em 1996 de construir um prédio nos Estados Unidos. Apareceu pro meu avô uma oportunidade lá, enfim, fomos lá empreender. Foi um sucesso, deu um Deu bom, valor vamos bem dizer assim. bacana, foi na vida deu sorte isso em 96. Isso dólar 1 para 1 quase, hein? Era. Tava um pra um. Ele foi 6 Isso. para 1. É, imagina, aí ia ser. E aí o que aconteceu? Aí tinha, como tinha aquela mentalidade aqui no Brasil, tudo que você fazia era pobre e rico. Aí meu avô falou: não, aquele dinheiro que a gente tem lá fora, esse vai ser a aposentadoria da família. Deixa lá, né? Deixa esse dinheiro guardado. Aqui a gente continua, mas eu tenho aquela segurança. Porque eu sempre acho que o empreendedor, se ele sabe que ele tem aquele seguro, ele consegue arriscar um pouco mais. Porque vocês também estavam conversando. mais vocês são coragem, empreendedores. A né? gente aqui, todo dia arriscar sempre, sempre no seu patrimônio, tá ali, a família, a gente envolvido. Tem uma hora que você fala: poxa, tá difícil. Mas se você tem aquela segurança, não, isso aqui eu tô arriscando, mas tem um ali, uma caixinha que eu tô guardando. Planejamento financeiro, né, cara? E eu até arrisco mais, acabo ficando mais ousado, então a gente acabou fazendo dessa forma. E 96, Isso que eu falo, 96. 96. Então, tudo bem. Isso se passou muitos anos, o dinheiro ficou lá aplicado nos Estados Unidos, renda fixa. Deixava lá, rendendo 1% ao ano, 2% ao ano. É, eu falo que bem menor que o Bem Brasil. pouquinho. E isso, então, era jovem, bem criança, não lembro disso. Em 2007, eu lembro que o gerente do banco que cuidava da conta do meu avô falou pro meu avô assim: seu Pedro, tá rendendo nada isso em 2007. O senhor não quer colocar o dinheiro aqui em umas ações de Banco Americana, Merrill Lynch, Citibank, isso em 2007. E eu tava fazendo faculdade de economia, meu avô perguntou, falei: avô, tá falando, acho que é bom, né? Poxa, olha o nome desses bancos aí gigantes, não tem risco, vamos colocar isso em 2007. Começou aquela, eu brinco, né? Alegria de pobre dura pouco. Primeiros 6 meses rendeu muito. 2008 veio aquela Eu ia crise. falar, Não sei se vocês eu lembram. lembrei agora. A maior crise da história desde a Americana. crise de 29, onde vários bancos americanos quebraram, entre eles Puta, cara. quase todos que a gente tinha na carteira lá fora. Quebraram. E eu lembro que eu tava com meu avô, meu avô e minha avó, passeando de férias em Miami, saímos pra jantar. Aí a conta, passou o cartão de crédito, sabe, pra pagar a conta. Ah, vou pagar. Não passou o cartão. Imagina, a gente foi pra lá, a gente não sabia dessa crise nada. Tava lá de férias. Isso foi em julho, agosto, né? Ele passou o cartão, não passou. Ah, tudo bem, no dia seguinte vou no banco, deve ser alguma coisa, tá bloqueado, faz tempo que ninguém viaja. Eu lembro que a gente chegou no banco, parecia aquele velório, gente assim, desesperado, banco vazio. Aí o gerente chamou meu avô: ó, seu Pedro, te explica o que aconteceu, tinha uma crise aqui, nome chique, crise de subprimes aqui, no fim enfim, confiança. O banco empacotou algo que não tinha que empacotar com uma nota de risco boa. Muita gente comprou, entre eles nós, que não sabia, que era leigo. Olha, a sua posição desvalorizou 90%. Então imagina, você tinha X mil, X milhões, virou Derreteu. nada. Na hora, ninguém imaginava o tamanho que era a crise. Meu avô, eu falo assim, você percebe quando a pessoa ela tem caráter, num momento de dificuldade. Meu avô não xingou o gerente, não bateu no gerente. Mesmo porque quem fez a aplicação não foi a gente, foi meu avô que autorizou, né? E tava... Falou: então, tudo bem, fulano, ok, entendo. Vende tudo aí que eu tenho aí, me sobra esses quequerecos que sobrou aí e eu quero fechar a conta. Eu lembro que a gente tava nos Estados Unidos, a gente não tinha a gente não tinha dinheiro. Liquidou Ficou tudo 3 ali. dias no hotel porque a gente não tinha dinheiro. Porque você imagina, a gente viajava sabendo que tinha um dinheiro na conta lá fora, não tinha. Então foi um caos. E eu voltei pro Brasil muito mal, porque na minha cabeça eu falei, poxa, eu fiz faculdade, eu lembro que meu avô me perguntou, eu tinha falado: pô, avô, é um bom negócio, confia lá no gerente. E eu me senti meio culpado. Falei, poxa, imagina, o Porto Seguro da minha família virou pó. Anos e anos e anos e anos e anos virou pó. Da noite pro dia, uma coisa que não era o nosso mercado. Aí eu falei, poxa, então tinha me formado naquela época, já estava formado em economia, fazia alguns meses. Falei, poxa, vou querer trabalhar em banco. Só que em 2008 eu não tinha mais trainee de banco nenhum, nada. Cancelou tudo, não tinha nada. Aí eu passei num trainee na Eletropaulo. A Eletropaulo era a empresa de energia de São Paulo, né? Agora mudou o nome.
E passei, só que eu brinco que trabalhando na Eletropaulo, eu fazia de tudo, menos cuidar do mercado de energia. Eu ficava operando pros meus chefes, dando dica, ó, entra nessa ação, compra ali. Aí eu falei, poxa, então vou tentar aqui montar um... Fazer uma assessoria, sem ser assessor. Nem sabia que existia esse mundo de assessoria ainda, Aham. né? E nessa época eu acho que também não era. Não, existia poucas, depois eu vou até comentar Não, mas com você. era massa, era comecinho. Para vocês terem uma ordem de grandeza, hoje existem 27 mil assessores no Brasil. Credenciado. Credenciados, né? Atuando 21 mil, mas credenciados 27. Naquela época tinham 580 credenciados no Brasil. Quando eu tirei a certificação tinha uns 400 e pouco, então quando eu comecei Nossa, tinha velho, é 582 no Brasil inteiro. Então nem existia, ninguém nem sabia o que era o tal agente autônomo de investimentos, que era o nome dessa profissão. Então eu estava na Eletropaulo, pedi demissão, falei, não, vou montar uma empresa para ensinar as pessoas a investirem em ações. Falei, vou montar um business plan aqui, chamei um amigo que trabalhava na XP, na época aqui na filial da XP, montei um business plan, falei, vou chamar Miura. Porque Miura é um apelido do meu avô, porque o meu avô já faleceu 2 anos depois que eu abri a empresa, o vovô faleceu e eu falei, vou homenagear ele, vivo ainda, vai chamar Miura, porque Miura, não sei se vocês sabem, é uma raça de um touro, minha família é de origem espanhola. Então Miura, até o Nadal é chamado de Miura, até o símbolo da empresa parece um gráfico de bolsa subindo, mas é o chifre do touro. Que legal. Em homenagem ao meu avô. Mas Tem as uma touradas lá, é, eu sei. e uma grata surpresa é que, não sei se vocês, não, claro, não é do mercado de vocês, mas lá na Bolsa de Nova York tem um tourão de bronze. Lógico. O pessoal passa a mão Já no passei a mão na saco. bola Ele dele. adora a É bola isso. desse touro. Passei, opa. Você acha, Não você acha é? que eu ia até lá e não ia passar? Eu também, toda vez que eu vou pra lá, tem que pegar sorte. E ele é da raça Miura. Aquele touro é da raça Miura. Então muita gente achava que o nome Miura que a gente tinha dado era por conta da raça Cara, do touro. como assim? Tem Miura. muito a ver. Seu avô não tinha a mínima ideia disso, tenho certeza. Não, eu brinco que é aqueles gratas surpresas que depois você pode contar a história, né? Então hoje a Miura, porque hoje no mercado financeiro, o touro ele simboliza a alta. Não sei se vocês sabem isso, né? Sim. Touro e o urso, É né? o touro e o urso. Até porque quando ele tá na bolsa, vocês olham, ele tá meio que agachado, porque ele tá na posição de ataque, porque o touro ataca de baixo para cima, então aquela pessoa que vai no mercado compra Isso, não barato para vender caro. Então o mercado de alta, até o termo que ele usa em inglês é bullish, né? Mercado de alta, né? E de queda é bearish do urso, porque o urso ataca com a pata de cima para baixo, então vende para comprar mais barato, compra para vender mais caro. Então eu brinco que o mercado financeiro é a briga entre o touro e o urso, e o touro é da raça Miura. Mas aí a Isso Miura... eu nunca vou esquecer, cara. Pronto. Touro da raça Miura. E aí montamos a Miura com esse objetivo, esse DNA de ensinar as pessoas. Foi isso, basicamente. Mas imagina que a gente montou a empresa lá em 2000, inauguramos a empresa oficialmente em agosto, oficialmente com festinha de inauguração, dezembro de 2009. 10 de dezembro de 2009, inauguramos a Miura. Uhum. Eu, mais 2 amigos, eu, Felipe e a Kelly, fomos em 3 escritório, ninguém com experiência no mercado financeiro. Vamos montar uma empresa para ensinar as pessoas. Claro que nessa época toda eu fiz... Eu sempre... Eu acho que isso é para todo mundo. Não existe, claro que experiência é muito importante, mas acho que educação, formação é o primordial. Então o que eu fiz? Era jovem, 23 anos. Como que eu ia falar com uma pessoa de 30, 40, 50 anos? Deixa seu dinheiro para eu investir ainda mais em bolsa. Falei, então um jovem com 23, o que eu tinha que fazer? Estudar. Então eu fiz todos os cursos possíveis e impossíveis que existia na bolsa. Todos que tinha aqui, fui para São Paulo, fui pesquisar, ainda existia no final, quando eu me formei em 2006, pregão, viva voz, com aquele pessoal gritando, então eu acabei fazendo... Eu ia te perguntar isso, você pegou, cara, várias mudanças, né? Várias. Pegamos o fim do que chama pregão viva voz, que era aquela gritaria. Aquela loucura, os caras A todos gente tá loucos. longe de 2020 ainda, tá muito legal. Tô adorando esse isso, papo, velho. Matheus falou que a gente tinha 3 horas de podcast. Por isso Tranquilo. por isso que eu tô aqui Já já eu quero ver devagarzinho maninha aqui. gelada aí, hein, galera? Por favor. Então, só para concluir um pouquinho da história, e a gente bate um papo aqui, aí então, com esse viés, eu falei, poxa, como que você pode falar que eu vou... Matheus, deixa eu te assessorar. Poxa, mas geralmente eu era 10 anos mais novo que o Matheus. Então, o que eu sempre falei pro meu time lá com a turma? Primeiro, você tem que estudar muito, saber. Então, eu lembro que a gente obrigava, literalmente, na época, obrigava a ler o jornal. Tinha 2 jornais de economia na época, o Valor Econômico e a Gazeta Mercantil. Então, a gente assinava e eu fazia, todo mundo no nosso time tinha que ler e fazer resumo do jornal. Pra quê? Porque se o meu cliente me ligasse, eu tinha que saber o que aconteceu. Não tem como. Porque hoje já tá muito fácil, você digita no Google. Mas imagina, não era do jeito que era hoje. Não Então, tinha tanto acesso à não informação. tinha que fazer isso. E usar terno e gravata. Isso mudou. Já hoje o mercado tá tudo mais despojado. Mas eu falei, porque Mas imagem era assim. é tudo. E ó, tatuagem, quando meu pai Imagina. trabalhou 40 anos no banco. Imagina. Era esquece. Isso aqui, Barba, né? barbinha aqui, isso aqui, era Eu- impossível. é.
né? Eu lembro que, então, por muitos anos da empresa, todo mundo eu obrigava a usar terno e gravata e E estudar. ler os E ler muito, estudar formação. Porque eu acho, assim, claro, como que eu vou convencer uma pessoa mais velha que eu sei? É com conteúdo. Tem que saber das coisas, tem que se informar. E a gente sempre investiu muito nisso. A gente tinha uma frase que eu colocava na lousa do Benjamin Franklin, né? Investir em conhecimento rende sempre melhores juros. O que que eu quero dizer? Quanto mais você conhece, rende isso mais. Por quê? Porque as pessoas não investiam em ações. Porque as Falta de pessoas não conhecimento. conhecem. Exato. Né? O que que é definição de risco? O que que é risco? É parcela da incerteza. Então, a partir do momento que eu sei que aquilo é arriscado, eu vou saber se eu quero ou não quero investir. Então, a gente investia muito em conhecimento. E aí nasceu a Miura Investimentos. Só que é legal que assim, então maravilha, desde lá, então foi só céu de brigadeiro. Não, imagina, isso foi eu falo, isso é a página 1. Aham. Então, falo, o mais fácil de tudo empreendedor é a ideia. Então, o mais fácil era esse, montar um business plan de uma empresa de assessoria, fazer, Um baita montar, nome que tem total significado, com sinergia. propósito exato, sinergia e homenagem ainda, que eu que achei muito nasceu com bonito, uma. parabéns. Tanto é que o meu irmão gêmeos, ele toca. Hoje a gente ainda tem uma construtora da família e o meu irmão colocou o sobrenome do meu avô como nome da construtora. Então, pra gente, então, os dois estão lá O sempre. legado continua. Continua. E aí eu falo, empreendedor, assim, o mais legal do empreendedorismo é a ideia. E o empreendedor, ele gosta mais de ter ideia. Executar, a gente. Aí é fazer outro tudo, pá, aí é é outro outra papo. Aí você tem que coisa. trazer pessoas boas de processos para fazer aquilo crescer. Porque o empreendedor, eu acho que o empreendedor é aquele que dá sacada, da ideia, da inovação, mas ele tá sempre querendo fazer mais uma coisa. Mas lembrar que isso aqui é uma empresa. Você vai fazer a mesma coisa, apertar parafuso, a mesma coisa durante 365 dias, vezes 365, várias vezes. Mas montamos uma empresa. Ok, montei uma empresa, então. Imagina que eu montei uma empresa de assessoria, que não existia, a legislação era extremamente atrasada, então fui entender o que era CVM, sabe, que é esse tal de agente autônomo de investimentos, cujo nome mudou da profissão, hoje a profissão chama assessor de investimentos, depois a gente comenta um trabalho que a gente fez. Montamos lá a empresa, 2009, falei, ok, a empresa de assessoria, ela não existe sozinha. Então, por exemplo, a Fênix, que é de vocês aqui, ela é uma empresa de consultoria, ela não precisa de mais ninguém. A empresa de assessoria, ela é obrigada a estar plugada em uma instituição financeira, é obrigatório. Um grande banco de investimento. No caso, Exemplificando só, exato, né? exato. Mas basicamente hoje são todos os bancos de investimentos. Então não existe a Miura investimento sem estar plugada em uma instituição financeira. A norma não permite. Então eu precisava, depois que eu montei o business plan da Miura, eu falei, alguém, preciso de alguma plataforma, que agora o nome moderno é plataforma, na minha época era corretora. Precisava de uma corretora de investimentos. É, pra mim é corretora ainda. Corretora. Exato. Aí eu falei, bom, então corretora legal, vou procurar no mercado. Qual é? Na época a XP ainda não fazia esse trabalho. A XP ainda era uma corretora dela, independente, e só tinha escritórios que eram filiais próprios. Porque a XP, acabei nunca trabalhando com a XP, mas sou muito fã do modelo da XP. Ela que popularizou o mercado de assessoria foi a XP. A gente é muito E grato. a história é parecida, né? Benchimol começou dando curso também, né? Na verdade, a gente copiou eles, né? Não tô dizendo que eu inventei nada. Eu copiei literalmente o que a XP fazia. Tava dando certo? Tá muito certo, muita gente querendo saber, então foi aproveitar. Uma referência que tinha ali também. E eles eram, a XP era uma referência para nós. Poxa, como que tem uma assessoria que virou corretora? O que eles estão fazendo? Nada mais do que ensinar as pessoas a investirem. Poxa, então, foi como que uma pessoa abria conta na Miura? Primeiro eu tenho que ensinar para ela o que é ações, para poder falar para ele, Matheus, quer comprar ações? Por isso que eu falo, o primeiro passo tem que ser, Entendi. diferentemente de outro negócio, que assim, eu botar lá, a pessoa ia aparecer, não, poxa, gostei Miura, vou entrar aqui não. A pessoa nem sabe o que era Miura. Eu tinha que ensinar as pessoas o que era o meu produto, para depois poder vender o meu produto. É, criar Despertar o demanda, né? desejo É isso, nelas, total. Criar total. demanda, né? Não tinha essa demanda ainda, né? Não, vamos dizer assim, criar um mercado. Você ajudou, no meu ponto de vista, a construir esse mercado. Porque, pra mim, se em 2020, antes de pandemia, falou assim, cara, já era muito difícil, imagina em 2009, velho. Tipo, pô, Não, e assim, só pra você ter uma ideia, números, né? Eu falei lá em 2009, nós éramos ali 580 assessores no Brasil inteiro. Número de CPF na Bolsa, 350 mil CPFs na Bolsa, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. ridículo, né, cara? Vamos Ridículo. dizer assim, é ridículo isso. Ridículo. Então, assim, era muito pouca gente que investia. A gente fazia várias comparações. Naquela época tinha mais gente com carro importado do que investidor na Bolsa. Né? Hoje em dia tem muito mais gente que investe em criptoativos do que tinha em bolsa. Porque esse mercado mudou. Então era um mercado muito fechado. Por quê? O brasileiro não conhecia. Lembrar que a gente tinha acabado de sair de uma crise mundial do mercado acionário do mundo. Então ninguém queria nem ouvir falar disso. A gente tinha. O Brasil, porém, a gente tinha um outro momento pré-sal. Então tinha algumas empresas ainda. O Brasil estava um pouquinho fora Verdade. ali, mas
Depois a gente piorou, é sempre assim. No Brasil a gente acha que vai bem, Bom. bom, sempre vem. Mas ok, voltando à história, então eu tinha que achar alguma corretora pra estar junto no projeto. Então montei o business plan, fui fazer lá, fui visitar algumas. Na época a maior era do Bradesco, chamava Ágora. Desculpa. A Ágora, fui lá, falei, gente, eu tenho aqui um business plan, quero montar uma empresa. A moça falou assim, legal. Quantos clientes você já tem? Eu falo, não tenho nenhum cliente, eu só tenho uma ideia. Eu falo, não, obrigado, então não. E a gente acabou conseguindo o Banco Cruzeiro do Sul, que era pequenininho. Ele falou, não, gostei do projeto de vocês, não temos escritório em Campinas. Então a gente montou a empresa com o Banco Cruzeiro do Sul. Então você imagina, se eu falar para você, Matheus, vou te ensinar a investir em ações. Poxa, legal, Diego, o que eu preciso fazer? Não sei que abrir conta comigo. Tá aqui um cadastro de 27 páginas. Eu tinha que imprimir todas, rubricar, se assinar. Eu mandar pra Malote, em 4, 5 dias abrir a sua conta. Nossa, é uma puta barreira de entrada. Né? Barreira de entrada. Né? Em algo, cara, que o mercado falou assim, pelo que eu lembro do meu pai. Eu lembro que ele ganhou, 40 anos no mesmo banco praticamente, uma época eles ganhavam. O banco fazia isso, tá? Tipo, sei lá, estourava, além de PLR, e dava ação. Ele ganhou várias vezes ações, Perfeito. assim, do banco. E eu lembro ele falando com os amigos dele, cara, nem eles que estavam lá tinham tanto conhecimento. Pô, mas será que vende isso? Será que não? Tudo mais. Então, você contando isso daí agora, eu falei, tipo, até as pessoas internas, acho que era só o home broker, Isso. né? Tipo, o jeito de você conseguir acessar para acompanhar tudo mais. Então, você falando essa história agora, cara, loucura. Loucura você ter que naquela época fazer isso. E naquela época o home broker estava começando, a gente ainda, então o meu cliente ele nem via a operação dele, ele fazia por telefone com a gente. Eu ligava The para você, Lobo de Wall Matheus, Street. era assim, Matheus, olha, a Petrobras tá R$ 24, posso comprar? Pode. Telefone gravado, acabou, você não tinha um home broker para ver. Só tinha a sua posição, no dia seguinte você entrava no site, via que foi comprado para você. Era muito, muito na confiança, muito arcaico ainda. Sim. O mercado avançou muito. E aí eu falo, então a gente começou nesse mundo, claro que, igual você falou, qualquer pioneirismo tem ônus e bônus. Então a gente teve esse ônus de ser difícil, mas bônus por ser um dos primeiros, e a gente conseguiu surfar num mercado que não tinha. Então começamos a pegar bastante gente que queria investir em ações. Então formou bastante gente. Então Pô, começamos legal. dessa forma. Né? Vender curso que era O curso era um jeito de captar. de captar cliente e Cliente pagar não, conta, é, e isso que pagar eu ia falar, de aluguel. Era o canal de aquisição de cliente. Era isso. E assim, era muito engraçado. Hoje os dois grandes amigos sócios que estão comigo até hoje, que é o Fábio e o Lourenço, estão comigo já há 15 anos. Eu contratei como estagiários, na época eu só conseguia pagar R$ 350 por mês, era o salário deles, R$ 350 por mês. Na época eu ligava na Listel, vocês vão lembrar, a lista telefônica. Falava, olha, Sim, sim. porque por ano você recebia uma lista telefônica. Aí eu Lembro. falei, não, mas eu preciso de mais. Eu preciso de 4. Eu comprava a lista a mais, aí eu chegava no escritório assim, ó, Matheus, você vai ligar de A a F. Vini, você vai ligar de GH. Kelly, você vai ligar e tal. Ligar pra quê? Oi, tudo bom? Eu sou o Diego aqui da Miura. Você já ouviu falar de ações? Vem aqui uma palestra gratuita sobre ações. Então, esse era o trabalho da Miura. Primeiro era funil. Hoje é muito bonito. Eu vou fazer meu funil. Trazer lead. Trazer lead. O que era meu lead? Ligar na lista telefônica. Sabe lembrando a história do Flávio Augusto, velho? E- Você sabe? Não conheço. Do Flávio Augusto, da Do Wise Up. Wise Up. É. Não conheço a história. Não, mas tá me lembrando, muito legal. Pô, a galera no escritório ali, uma época, só ligando, convidando uma pessoa pra ir na palestra ali, pra aí sim você conseguir fazer a venda. E claro que a palestra nossa era muito bacana, porque esse mercado de ações sempre foi muito romantizado, legal. O pessoal queria saber. Deslumbra, né? Não era difícil convidar a pessoa para palestra. Então, foi convidar a pessoa para palestra. Cada um da empresa tinha uma meta. Então, Vini, você enche uma palestra na quarta, você na quinta, você na sexta. Enchia, depois terminou a palestra, fichinha de avaliação, liga, convida a fazer o curso. Termina de fazer o curso, já aproveita, deixa 3 horas ali entre network, porque era 3 horas, porque eu precisava imprimir o contrato se ele quisesse abrir conta. Era 27 páginas, mas que ele quer ler tudo o contrato. Então, fazia isso e aí nasceu a empresa da Miura. Perfeito. Nasceu a Miura Investimentos com esse DNA sempre de ensinar. Então isso foi muito bacana. Então eu falo que a gente deu sorte por ser um dos primeiros. Talvez hoje, se fosse olhar tudo o que foi, não teria desistido, porque a gente não sabia. Acho que loucura, E eu exato. jovem, né? Porque você com 23 anos, você tem essa vontade de montar e fazer. E aí nasceu a empresa com esse viés sempre de educação, a gente nunca perdeu. Toda a área da companhia hoje a gente fala, não, se eu não tenho um especialista bom, eu nem vou vender. Tem que ter alguém bom, tem que ser o cara que é especialista da formação, esse é o segredo. Perfeito. Diegão, e isso daí, cara, mesmo tendo a construtora, eu só tô pensando assim, né, você, seu irmão, que você tinha, o que preenchia pra você mesmo era a parte de investimento. Aquilo que tinha acontecido com o seu avô foi isso que, tipo, foi muito, eu até anotei, foi muito relevante pra você caminhar, porque você já tinha a opção, vamos dizer, de estar indo pra construtora Isso. junto com seu irmão.
Mas você era o doido ali de ir totalmente contra um mercado novo e tudo Patinho mais. feio, te brincando, era patinho feio. Mas o que fez eu, de fato, pensar na Miura foi esse arrependimento na época do investimento de eu não ter falado. Questionamentos básicos do gerente que eu faria hoje. Poxa, mas qual que é o risco? Porque eu nem imaginava que tinha um risco. Poxa, eu vou investir no Citibank. Sim. Como que vai quebrar um banco? Não tem como. Merlin, Tipo, foi a algo... falta da informação. Acho que esse era o pior. Então isso me deixou muito mal. E eu senti que no fim, a culpa de ter perdido era minha. Uhum. Porque eu falei, então eu falei, o que aconteceu Isso se comigo tornou- não vai mais acontecer com mais ninguém. As clientes da Miura não perdem dinheiro? Claro que perdem dinheiro, quem investe em ações, mas ele sabe onde ele tá entrando. Poxa, Vini, vamos comprar a Petrobras. Poxa, a Petrobras caiu, mas ó, você sabe, poxa, qual que é o risco? Calma, Ó, não é 100%, Petro, risco vamos- Brasil, então vamos entrar, poxa, ó, entrou sei lá, um presidente lá que o governo fez, a gente explica. Não é uma coisa que você fala assim, não, Vini, fica tranquilo, não vai cair. Isso é Petrobras, não vai quebrar nunca. Não. Muito consciente, muito explicando o que é investimento em ações, que é um pedacinho de uma empresa, como qualquer coisa uma empresa pode quebrar, uma empresa pode se endividar. É dar informação. Acho que o segredo do nosso trabalho está há 15 anos no mercado, que eu acho que o nosso mercado ele é muito difícil, porque a gente trata com aquilo que é, às vezes, é mais sagrado da pessoa. É o dinheiro que ele guardou. Muitas Não é o vezes meu dinheiro dinheiro. da vida Porque eu inteira, perder meu né? dinheiro, você já perdendo dinheiro. A gente já fez quantos Sim. negócios você perde. Ok, a gente esquece e vai pra próxima. Imagina perder o dinheiro dos outros. Essa pessoa não esquece nunca da pessoa que fez. Então a gente tratar com o dinheiro dos outros, fala lá pro pessoal, é a coisa que mais sagrada tem. No sentido de ser, poxa, a pessoa guardou o dinheiro da vida inteira dela, ela destinou pra você ser o assessor. Então você tem que ter muita responsabilidade. Em um mercado de muita confiança. Porque a partir do momento que você faz qualquer besteira, você sabe como que é. Pra ganhar credibilidade é difícil, mas pra perder é um pulinho. Perfeito. Quantos amigos meus que já saíram desse mercado por conta disso? Ó, não vai em fulano de tal, porque eu fui lá, o cara me indicou um negócio ruim, é pilantra. Então é um mercado difícil, você tá sempre, e eu falo, o segredo qual que é? Ser sempre sincero, transparente, informação em primeiro lugar. E uma coisa que eu ensino pra minha turma lá, no momento da dificuldade, bolsa tá caindo, mercado tá caindo, liga pro cliente e fala, cara, não tá indo bem. Não se exime, não foge. Ah, não, o cliente não tá vendo hoje, amanhã, quem sabe o mercado sobe, ele não viu. Não, tem que explicar. Se é assessoria, você tá lá pra isso, tem que estar o dia inteiro explicando o Não que é tá só no acontecendo. bom, né? É Não no é bom ou só no ruim, bom. porque no fim ele destinou. Vocês são bons em quem? Vocês são bons em entrevistar, vocês são bons no mercado de vocês, restaurantes, enfim. Talvez no dinheiro você fala, não, dinheiro eu preciso, como você comentou, dá pra alguém especialista fazer. Então, essa pessoa, você tem que confiar 100% que estará te ligando no bom ou no ruim pra fazer o seu trabalho. Cara, excelente. Era isso que até que eu ia puxar. O que você viu assim que mais mudou nesse mercado desde que você entrou até hoje, assim? Eu digo não só de investimento, de bolsa, mas dessa profissão também. Porque a profissão só surgiu de fato porque esse mercado surgiu não, cresceu de fato porque esse mercado também cresceu, né? Claro. Eu falo assim, no Brasil a gente teve alguns fatores que ajudaram muito na propagação dos Açores. Como eu comentei com você, eu sempre fui uma pessoa muito... eu sempre quis saber de tudo. Poxa, o que tá acontecendo? Então eu montei lá a empresa de assessoria e falei, bom, existe uma profissão. Tá, e essa profissão? Quem que faz? Quem que rege? Aí montamos lá em 2015 a Associação dos Assessores de Investimentos. E a partir disso eu falei, poxa, deixa eu entender um pouco esse mercado mais Você que fundou a associação também. Foram 15 pessoas, 15 Você foi um escritórios, eu deles. fui um dos 15, e como eu comentei, eu sempre fui muito engajado, né? Eu falei assim, eu não gosto de sempre falar, poxa, isso aqui tem que mudar. Não é só falar. Alguém vai ter que trabalhar pra fazer. Então não adianta, poxa, mas precisamos ter uma norma melhor, precisamos falar com a CVM. Aí Mas é fácil, né? Quem falar? que é o responsável por E eu isso? sempre fui uma pessoa querer fazer. E como eu nunca fui vinculado a XP, na época, e eram 15 fundadores, 14 vinculados a XP e um que era Ágora, na época era eu, que era fora. Ele falou, bom, então, já como você não é XP, fica como vice-presidente de relacionamento, porque a gente diz que a associação não é da XP, é do mercado todo, você é o Pra vice-presidente não de ter o relacionamento. monopólio ali, Pra falar. ter então. ali. E aí eu comecei na associação fazendo um cargo de relacionamento com as plataformas, corretora, e fui ver o que você me perguntou dessa evolução. E foi muito bacana, porque o que acontece? Nesse mesmo período de 2008, desde que eu acompanho esse mercado, 2009 para cá, a gente teve grandes mudanças, né? O Brasil teve o boom das commodities, depois tivemos problemas ali do mercado do governo Dilma, mas tivemos um momento que a taxa de juros no Brasil chegou a 2% ao ano, e ali para mim é o divisor de águas, né? No momento que você vê uma taxa de juros a 2%, hoje com 14%, você fala, Diego, nem preciso de assessoria, coloca no CDB de um banco, vai me render 1% ao mês. Mas quando a taxa está rendendo 2% ao ano, seu dinheiro rende 0,12 ao mês. Opa, preciso de alguém para me Digão, ensinar. ajuda aí que não tá Tô fazendo. fechando. Então aconteceu algumas evoluções aqui no mercado. E começou muita gente a querer saber desse mercado de ações.
Poxa, que essa ação que tá, essa bolsa está subindo tanto, como que eu faço para investir nisso? E começou, o próprio mercado começou a popularizar. Isso que ano, assim, mais ou menos, que foi isso, de 2%? Você tá falando pandemia não, né? Antes Não, antes da ainda. pandemia, antes, né? Que na verdade A gente chegou, nem chegou é, ainda, né? vai chegar, a gente vai chegar. Então o que acontece? Quando 2009, vamos lembrar só um pouquinho, então o Brasil teve aquela, depois da crise, passamos ali 2010 a 14, crise da Grécia, ninguém queria investir aqui, então eu brinco que os primeiros 5 anos da Miura foram os piores. Por quê? Desculpa, nós éramos uma empresa monoproduto. O que é uma empresa monoproduto? Eu só vendia uma coisa, assessoria de ações. Se Matheus chegasse lá e falasse, Diego, me ajuda aqui a investir em renda fixa. Matheus, desculpa, a Miura não dá essa assessoria. Só dou assessoria em bolsa. Era o Então, investimento então se a imobiliário. bolsa Não, tá entendi. mal, Você não tinha trabalho. eu não tinha cliente. E mesmo com o meu cliente que tem ação, ele vai vender uma coisa que está na baixa. Então não tinha nem como movimentar e nem como trazer cliente. Então, e foi 5 anos a Bolsa Brasileira caindo. Eu lembro. Desculpa. Quer que Todo ano. diminui? Tá de boa? Não, tá ótimo. Que foi até marolinha, né? Você vai chegar no Brasil, uma marolinha e Que chegou. foi, em 2009 a bolsa subiu 70%. E aquilo foi em 2008, por isso que o Lula falou que era marolinha, mas depois da marolinha passamos 5 anos caindo. Então ninguém acreditava nesse mercado. A bolsa, eu lembro, em 2000, isso é 2009, 2010, a bolsa trouxe o Pelé para fazer uma campanha na bolsa, seja sócio. O que era seja sócio? Seja sócio era entender que investir em ações é ser sócio das maiores empresas do Brasil. Então o Pelé era o garoto propaganda e a bolsa tinha um objetivo. Tinha 500 mil CPFs já, queria chegar em 5 milhões de CPFs. Isso lá em 2010. A bolsa só atingiu 5 milhões de CPFs no ano passado. Então 2010 para 2020 foram 14 anos, ou seja, não crescia investidores nesse nosso mercado. Só que nesse tempo, XP começou a montar a ideia, que é isso que eu acho que foi muito bacana, do shopping financeiro. O que é o shopping financeiro? Desbancarize, saia dos bancos. Ah, total. Foi uma baita sacada. Foi uma baita sacada. Então, o que acontece? Nesse período que o nosso mercado de ações não estava indo bem, eu falei, poxa, então, como empresário, temos que diversificar. E aí comecei a olhar, poxa, mas o cliente meu não sabe qual fundo é bom investir, que renda é fixa, então vamos aumentar o nosso espectro de produtos. Uhum. Vamos começar a trabalhar com outras coisas. E a XP começou. Foi a XP que foi pioneira nisso. Porque nessa época a gente tinha. Depois eu tenho que contar uma história, vou fazer um parênteses muito engraçada nossa. Quando a gente saiu do Cruzeiro do Sul e foi pro Bradesco. Porque lembra que eu contei pra vocês, o Bradesco não quis a gente. Quando eu montei, mas Não tinha aquele carteira, né? não tinha carteira, isso em 2009. Em 2012 o Bradesco falou, não, Miura, eu quero vocês. O Bradesco veio atrás da gente e falou, tá bom, a gente migra, leva os nossos clientes, porque lembra, como toda nossa empresa tem que ser vinculada a uma instituição. Então o Bradesco queria a nossa carteira de clientes do Cruzeiro do Sul. Isso por curiosidade, é pra dar segurança pro cliente ali no final? Hum. Mas pra não ter, óbvio, profissionalizar mais o mercado e pra dar uma segurança, porque tem um grande banco por trás. Pra nós foi isso. Porque quem era banco, ninguém conhecia o Banco Cruzeiro do Sul, mas o Bradesco todo mundo conhecia. Então, porque no fim, Ah, não, tô perguntando de leigo, assim, tipo, tem essa obrigação por causa disso? Ou não? Não. Você entendeu? não, porque na verdade o que acontece? As empresas de assessoria não são instituições financeiras. O termo correto, o técnico nosso, eu sou um preposto. Entendi. Então eu presto serviço para uma instituição financeira. Então eu sempre vou precisar de uma instituição financeira. Você sempre usa a plataforma deles. Eu no sou caso. obrigado, eu não posso ter a minha. Uhum. Entendi. Se eu tenho a entendi. minha, eu não sou um assessor de investimento. Aí eu sou uma Mas isso DTVM. como um cliente, pra mim é legal que passa mais segurança, É entendeu? isso. Por Tipo, isso que até você falando, assim, pô, tá vinculado ao Bradesco. Ah, Mas eu lembro quando a gente começava, o cliente perguntava, tá, e se a Miura quebrar? Eu falava, não, ó, se a Miura quebrar, o Diego morrer, você só perdeu aquele grilinho, ficando do seu lado falando, olha, investe aqui, tira ali. Seu dinheiro não está na Miura, seu dinheiro não está no dinheiro, seu dinheiro está no Bradesco, seu dinheiro está no Cruzeiro do Sul. já vem aquele banco mais empoderado. E aí ele sente, não, entendi. Então a Miura é só uma empresa de serviço que me indica onde é bom ou não colocar o meu dinheiro. É isso que a Miura. E é até hoje. A gente não é uma instituição financeira, porque a norma não permite. Assessoria. Assessoria. Hoje a gente está Total. vinculado no BTG Pactual, então hoje meu cliente, para ter assessoria da Miura, tem que ter uma conta no BTG Pactual. Você não tem produto, você tem serviço, né? É isso. Quem tem produto são as instituições financeiras. Então, o shopping center financeiro hoje são as plataformas. Eu brinco que, como que eu Entendi. vendo bem a empresa? Imagina que você vai lá no shopping, lá no Iguatemi, tem lá 500 lojas. Eu sou o seu personal shopper. Eu vou te indicar qual é a melhor loja de acordo com o seu perfil. Onde tem uma promoção Promoção boa, onde vai durar onde tá mais. Eu falo, hoje o assessor nada mais é do que nesse shopping financeiro, o seu personal shopper, que tem que conhecer o seu perfil e vai te indicar o melhor produto para você colocar. É isso que os assessores fazem. Basicamente é isso que a gente faz. Animal.
E lá, só voltando que eu tô adorando a ordem cronológica das coisas. Você falou em 2013, aí o que não... 2012, né? Que eles não queriam você no começo, aí você sentiu aquela vontade, ó lá, cheguei aqui, queria, bati na porta, agora eles estão vindo me chamar, então... Isso foi muito legal, porque é aquela questão de reconhecimento, né? Poxa, que bacana. E quando, isso em 2012, 2013, quando, na verdade isso foi em maio de 2012, que o Bradesco veio. E ele falou, poxa, Manhura, vocês já vieram aqui uma época, a gente interessa na carteira, vocês querem agora assessorar seus clientes através da nossa plataforma? Porque vale citar que a empresa de assessoria, ela não podia trabalhar com duas. Eu sempre tinha que escolher ou uma ou outra, não podia seguir no Cruzeiro e na A. Isso até hoje, né? Mudou a associação, mudamos isso, hoje não existe mais exclusividade. Porra, parabéns, Mudou. cara, que legal. E aí foi, tipo, foi um divisor de águas que você sentiu assim pros clientes também nessa época? Foi por causa da história mais engraçada da companhia aconteceu nessa época. Conte-nos. O que acontece? A gente lá em maio de 2012 recebeu uma ligação do Bradesco, super animado. Eu falei, meu sócio, poxa, chegou um momento. Vamos avisar o Cruzeiro do Sul, que era a plataforma, que a gente tá saindo do Cruzeiro do Sul. Avisamos. Agradecer, né? Agradeceu. Tentar- Esse mercado hoje é impensável você avisar uma plataforma que você tá saindo, né? Porque hoje tem muito. Você avisa, eles já tentam travar, segurar ali. Já tentam cortar, já tentam fazer um monte de coisa. Mas naquela época não existia isso, não. Eu avisei o diretor do Cruzeiro do Sul, ele falou, poxa, bacana, parabéns pra vocês, meninos, estão crescendo e tal. Que legal, cara. Ok, avisamos. Isso, ó, estamos em maio, ó. Vamos fazer isso em junho e julho, esse movimento. Só pra avisar. Só que passou uns 10 dias de que o Bradesco veio. A gente tava começando a trabalhar um pouquinho com renda fixa. Um cliente meu pediu um resgate do CDB do Banco do Sul. Eu não consegui resgatar. Poxa, estranho, não conseguiu resgatar. Liguei no banco. Porque tudo era ligando, não tinha sistema. Eu falei, eu lembro, né? Oi, Kelly. Essa época Chamava nem Kelly. existia WhatsApp, velho. Essa época, né? Oi, Kelly, meu cliente Matheus tá querendo resgatar aqui 10 mil. Aí, Diego, eu nem te conto. O banco quebrou. Mulher me falou isso. Falei, como assim? Como assim o banco quebrou? Não, o banco tá aqui, liquidação judicial, o FGC entrou aqui, fraude, não sei o quê. E aí? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Você lembrou da história do seu avô? E agora? Eu falei, meu Deus, não é possível. Não, e agora é o pior, porque não é só o do meu avô, era o dinheiro Era nosso. da Agora família, tinha lá, tem um monte de tinha mais de cliente aqui. nessa época a gente tinha, sei lá, 120, 130 clientes ali. Pô, que legal, rápido Eu aí. falei, meu Deus do céu, não tem como. Aí, enfim, aí foi lá, falei, não tem problema, o que eu vou fazer? Aí tá, os clientes desesperados, porque como o banco quebrou, o sistema saiu do ar. Então o cara não sabia como tava a posição dele, não sabia nada. Lembro que tinha cliente que ficava na porta do escritório, meu Deus do céu, eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, meu Deus. É não tem- desesperador, cara. Você falando agora, Aí eu lembro que eu falei, não, o Banco Cruzeiro do Sul, a sede era no Rio. Peguei um carro e falei, vou pro Rio. Peguei, dirigi. resolver 6 esse horas, negócio. resolver essa coisa. Pegar esse dinheiro no cofre. E como que você fazia? Eu não sei se vocês já tiveram conta em plataforma, não. Hoje você pode portabilizar. Também é uma conquista nossa da associação, a portabilidade. De forma online, mais fácil. Naquela época, como funcionava a portabilidade? Era por papel, a gente montava a cartinha, a corretora que você tava tinha que assinar, e a que você ia mandar também tinha que assinar, papel físico. Então, só que o banco quebrou, quem quer assinar minha cartinha? Então, eu peguei o carro com todas as cartinhas de todos os meus clientes Entendi, já só- pro Bradescão. Falei, vou arrumar alguém lá no banco pra assinar. Fui, peguei o carro, 6 horas dirigindo, cheguei lá no Puta, baita, no baita no ideia, banco. entendi. Pra No banco. resolver. Eu tinha que resolver, não tinha como, porque não tinha ligar, ninguém atendia, o banco quebrou, não tinha mais ninguém. O banco. Hoje já tá muito na moda o FGC, né? Fundo Garantidor de Isso que eu ia Crédito. perguntar, não tinha? Tinha. O Tinha. FGC tinha, Que só até que 250 mil, né? naquela época era até 70 mil. Então é legal que uma das coisas que subiu, né? Antes era até 70 mil. E nossos clientes também sempre respeitou a regra, ninguém tinha mais do que 70 mil naquele CDB do banco. E então o que aconteceu? O FGC ele tomou o controle do Banco Cruzeiro do Sul. Então todos os diretores, pessoas saem do controle e essa pessoa, a instituição que assume. Quando eu cheguei lá, eu falei, moço, eu lembro, parecia aqueles filmes de FBI, sabe? Que você tem aquela tarja, tudo que você não pode entrar. O banco tava assim, com aquelas Lacrado. tarjas lacrado. Rasgando os Isso. papéis. Pá. Lacrado. Aí eu bati na porta assim, falei, moço, eu trabalho aqui com vocês, mas lá no interior de São Paulo, preciso entrar. Aí o moço, não vai. Aí eu literalmente comecei a chorar. Falei, moço, tá entendendo? A minha empresa vai quebrar, eu tenho cliente, não sei o que, aquela história. Tu imagina só o seu Aí- emblema ali, o cara já deve ter visto. Desesperado, o cara falou, não, tá bom, vai, moleque, entra aqui. E falou assim, senta ali. Eu falei, opa, passei da porta, vou ficar sentado. Eu fiquei 6 horas sentado numa cadeira, ninguém me atendeu. Mas eu falei, não vou sair daqui, né? Já que eu já passei da porta, vou ficar aqui esperando. Aí uma hora chegou uma pessoa e falou, o que você quer? Eu falei, não, olha, eu expliquei a história. Sou um preposto de vocês lá no interior de São Paulo, em Campinas, tenho clientes. Pra poder tirar os clientes, não contei nada da história. Sim. Nem sabem, né? Que era... Eu falei, olha, eu só preciso pra mandar a posição, preciso que vocês assinem
Aqui. Aí o diretor da FGC que me recebeu falou, tá bom, eu assino 10 por dia. Eu não sei porque ele falou 10 por dia. Falei, tá bom. Então ele batia o carimbo, literalmente, era bater o carimbo e dar um visto em cada uma das 120 cartinhas que a gente tinha levado. Ou seja, 12 dias pra resolver. Esperei os dias, peguei, voltei, tudo e mandei, consegui. Puta, maravilha, mandamos clientes todos depois de 3 dias, tava todo mundo Bradesco, Conseguiu? feliz, maravilhoso, que alegria. Aí começamos, falei, bom, agora o dinheiro dos clientes estão tudo lá no Bradesco, a gente já tá, vamos começar a operar o Bradesco. Então, pessoal da Miura, a gente precisa da cartinha agora do Cruzeiro do Sul, falando que deixa vocês trabalhando com a gente, porque olha como que era, isso mudou, não existe mais isso, também é outra conquista da associação. Todo assessor que migrava de plataforma, ele precisava também ter uma carta de referência da casa que saiu. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Tem que voltar pro Rio de Peguei o Janeiro. carro de novo, bati na porta, esperei a salinha, falei, moço, então faltou só uma assinatura aqui dessa cartinha aqui. Aí ele assinou e a gente foi. Então eu brinco lá no escritório que a gente é a única empresa do Brasil que tem uma cartinha sendo recomendada pelo Fundo Garantidor de Crédito, que foi. Então daí, e aí que a gente percebeu, nesse momento, que é o que você falou aqui, é muito importante também a plataforma onde o cliente está. Porque hoje, depois surgiu tantas no Brasil, e muita gente pensa, mas banco quebra. Não, banco quebra. Quebrou o Cruzeiro do Sul, então por isso que a gente O decidiu... Pan-Americano também, tem vários exemplos Pan-Americano, aí. depois, isso, Banco Santos, BVA, teve vários aí. Então eu falo pro meu cliente, é muito importante você saber onde você tá, sua custódia. Por isso que a gente foi muitos anos Bradesco. Porque é aquela ideia, eu falei pro meu cliente, olha, você saiu de um banco pequeno, agora você tá em... A Miura te assessora em tudo, mas sua conta está numa instituição sólida. Banco Bradesco. Então por isso que a Miura, toda a tradição da história da Miura, nós sempre fomos prepostos praticamente de bancos. Né? E hoje a gente saiu e estamos no BTG Pactual porque a gente entende é importante. Claro que hoje está cada vez mais disseminado, então hoje vários bancos digitais, mas não existia isso. Então eu falo para o meu cliente, toma cuidado também onde está guardado o seu dinheiro, não só no produto que você escolhe, que esse é o principal risco, mas também na instituição onde você está. Então foi aí que começou. Então eu falo, nossa análise de risco hoje é toda, você tem que olhar tudo, Aham. tudo. É interessante que o centro ali do negócio, o pilar ainda é o mesmo desde sempre, né? Hoje vocês ainda são o serviço e não o produto. E o que eu ia te falar, que eu acho interessante, é que assim, teve um movimento também muito legal, que eu acredito que foi bom, quero que você comente isso, que foi os influenciadores do mercado financeiro. Queria que você comentasse o lado bom e o lado ruim disso. Claro. Porque surgiram vários gurus de financeiro, mercado financeiro e tal. Pugliese, lembra? Hã? A Pugliese. Gente, olha que legal comprar vender. Bem na pandemia. Então eu queria que você comentasse sua visão. Porque... A Betina também, lembra? Lembra, a Betina, que era da Empíricos, né? É que eu acho que era transforma 5 mil, 1 milhão, É, lembra uma coisa assim. Né? Exato. E qual que tem é a sua alguns visão casos. disso? Como você falou, acho que tu tem os dois lados. Antes de responder a sua, acho que eu não te respondi, mas você perguntou quando foi o boom desse nosso mercado. Acho que qual que foi o divisor de água para não a Miura, mas como assessoria. Comentei para vocês que a assessoria era um mercado assim muito pequenininho, não tinha porque as concorrências, onde o brasileiro tá com o dinheiro? No banco. Poupança. Qual que foi o pilar? Você falou, Diego, qual que foi o divisor de águas que cresceu muito? Quando o Itaú comprou a XP. Porque foi quando um grande banco tradicional, falou, não, esse modelo de assessoria dá dinheiro. Deixa eu comprar esse modelo. Tanto é que hoje, por que hoje o Safra tem modelo de assessoria, o BTG tem modelo de assessoria? Porque o Itaú A maioria dos todo mundo bancos trabalha com entrando, isso. Por quê? Porque, chance não, porque o brasileiro, ele não sabe investir, ele tem conta, mas ele é conservador ainda. Você conversar com qualquer amigo seu muito mega milionário, ele não tem a conta num banco digital pequenininho. Ele tá no Itaúzão, no Bradescão, no BTG, XP, ele tá numa instituição muito grande, de Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então o brasileiro ainda é super conservador. Então quando o Itaú comprou a XP, pro nosso mercado foi um divisor de águas. Opa, estão chancelando, então outras plataformas vieram, né? 49, né? 49%. Não foi? Então, quando eles compraram, então chancelou. E nesse advento, começou os influenciadores. Muito, depois, principalmente depois, pandemia pra cá, Foi começou 19? muito. Quando foi isso? 18, 19, 20? Ah, Itaú da XP, vocês lembram? Acho que foi 18, Foi 19. um pouco antes da pandemia, eu antes lembro da disso aí, pandemia, porque foi um foi, pouco antes. pra mim eu juntei, agora que você falou é verdade, mas eu juntei, eu achava que era pandemia, mas Não, foi um pouquinho foi antes isso da que saiu pandemia. em toda acho que foi quanto é 20. mídia, né? A XP tava voando. É isso. E eu falo, imagina que o meu trabalho, como que eu ensinava as pessoas a investirem? Cursinho, pequenininho e tudo mais. O influenciador, ele começava a atingir pessoas, milhares e milhões de pessoas. Então, para mim, o influenciador ele foi um grande divisor de água de popularizar o nosso mercado. Acho que assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque tudo, no bom ou no mal, eles popularizaram esse mercado de assessoria, de dicas de investimentos, de conhecer. Então, tudo que eu falava para o universo micro,
que era nas minhas palestras, nos nossos cursos, o influenciador consegue atingir milhares ou milhões de pessoas, alguns deles. Então isso pra gente foi muito bom. Qual que é o ruim? Pra mim, eu acho que esse daí, a gente tem até hoje um trabalho da associação, a gente participa de uma audiência pública da CVM para regularizar os influenciadores. A gente trabalha hoje lá na associação com esse tema. E regularizar em que sentido? Hoje a gente tem um problema porque muita gente segue os influenciadores. E ele tá aqui, imagina, então eu sou influenciador, eu falo, poxa, aí pessoal, tô aqui com o Vini, com o Matheus, legal, ó, vamos lá e compra ação na XPTO, empresa, não sei o que, tá lá, porque a gente acha que vai bombar. Muita gente vai lá, segue o influenciador e compra. Passou 3 dias, essa empresa despenca. O pessoal fala, pô, vi lá no podcast tal, o influenciador falar, aí vem a pessoa, vem processar, eu falo, não. Eu não sou um analista, não sou nada. Isso aí eu sou um jornalista. Isso pra mim foi só uma publicação minha lá que segue quem quer. E a gente falou, não, peraí. Tiro da reta, né? Aí Você tiro tem da que ter reta. responsabilidade daquilo. Se você está recomendando, você está falando, primeiro, tem que ter alguma certificação. Tem que ser regulamentado por algum órgão. Porque ele tem que ser responsabilizado pelo aquele comentário que ele faz. Porque ele pode, para mais ou menos. Hoje, assessor de investimento, tem uma norma da CVM, a CVM 178, que diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. E que se eu fizer errado, eu posso ser possível de multa, perder a minha licença de assessor de investimento. Então, hoje esse nosso mercado é muito bem regulado, as pessoas não sabem. E funciona, E né? Eu tenho amigo que funciona, e tem. funciona. A gente é muito bem regulado. Assim, e no caso dos influenciadores, por ter essa liberdade muito grande, então a gente viu tem casos muito bons. Então acho que maior qualidade, a popularização. Hoje todo mundo sabe o que é uma ação, o pessoal já o conhece. Ficou mais fácil pra você vender, né? Mais fácil pra gente vender. E por outro lado, a gente já pega muitos casos de clientes machucados porque seguiu uma recomendação sem saber o que estava fazendo. E hoje, então, essa parada que os influenciadores já fazem, isso não é uma recomendação de compra, já é uma norma ali que eles seguem, né? Porque hoje tem muito isso. Vídeo do Thiago Nigro, quem for, os caras já tem que ter esse colocam isso. disclosure, tem que ter isso daí. Isso não é uma recomendação, isso eu não tô fazendo, porque senão acaba só eles fazem o que eles querem sem nenhum tipo de responsabilidade. E tem potencial de manipular o mercado? Isso depende se o influenciador for muito grande, falar, galera, compra e subir o preço, ou não tem essa força? Não, na verdade, assim, é muito difícil a gente falar nesse mercado a manipulação. Eu brinco, o maior manipulador ou o maior influenciador que manipula o mercado chama-se Donald Trump, Eu ia falar Elon Musk. né? Ele também brincou um pouco ali, né? Uma época. Vocês viram recentemente o Trump, desculpa, começou uma terça-feira de manhã, tweetou lá, né? Um bom dia para comprar ações. Isso publicou 9 horas da manhã. Isso eu Ele não vi, publicou isso eu não isso, vi. só falou isso. Bom dia para comprar ações. Ou bom dia para investir no S&P, que é a bolsa americana, né? O índice da bolsa americana. Passou 3 horas, ele foi lá na rede nacional e falou: um ótimo deal que fechamos com os chineses. A bolsa subiu lá 7, 8%. Pô, peraí. Isso não é manipulação do mercado, não tem que total, fazer, né? por isso que eu tô falando. Então, mas assim, por conta de quem é o Donald Trump. Hoje, o influenciador brasileiro não tem isso porque as empresas são tão gigantes. Pra você ter uma ideia, negocia-se mais de 20 bi de reais por dia na B3, no mercado de ações. Então é muita coisa. Tem que ser muito dinheiro, muita gente para ser manipulado esse mercado. Vale citar que todas as empresas de capital aberto, qualquer fato relevante, ela tem que soltar ao mesmo tempo para todo mundo. Não existe isso, poxa, eu sou maior, eu consigo ver um lugar maior. Fala, Diegão, conta lá o lugar onde você entra antes que todo mundo para saber se a empresa vai subir ou cair. Não existe isso. Não Se pode. existir, fala pra você, Se né? isso me existir, faz 16 anos que eu tô procurando, brincadeira à parte. Não tem mágica. Então tem os fatos relevantes, tem que soltar no mesmo lugar, canal oficial. Não é informação privilegiada, né? Tanto é que tem várias. A CVM, ela é uma das funções da CVM é fiscalizar se tem inside trade, que é informação privilegiada. Então, o nosso mercado no Brasil é muito bem regulado. Mas hoje que eu brinco, com o que o Trump tá fazendo aí, é a maior manipulação que tem, porque ele tem o poder. Ele fala, bom, vou comprar hoje ação, amanhã eu vou falar que eu fechei um bom negócio com a China. Hoje eu vou vender ação, eu vou falar que o chinês não tá me respondendo. Igual teve... Por conta do tamanho que ele atinge, né? Então esse é o nosso mercado. Sabe o que eu ia falar? Um outro exemplo que eu acho que e que você não quiser comentar nem precisa, foi do Joesley Batista. Pensando agora que antes das merda lá, ele sabia um pouco se aquilo não foi algo. Eu não sei O exatamente. Wesley Day. O Wesley Day, naquela época eu lembro, tava na nossa Foi filial. manipulação total, não foi isso daí? Foi também, na verdade foi, mas ele foi absolvido na CVM, né? Então depois eu não lembro todo o processo como foi, mas Eu não depois tô ele acabou lembrado tendo, agora. mas eu lembro da história. Eu tava saindo da nossa filial de Sorocaba, tava passando embaixo, aí você tá vendo, eu tava vendo televisãozinha ali, aparece aquele plantão. Tan, 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 tan. Aí apareceu Joesley Batista grava Michel Temer, não sei o que, presidente. Dia seguinte a bolsa abre despencando.
caiu o circuit break, foi aquele caos, foi aquilo. E a gente foi ver depois que 1 ou 2 dias antes, eles entraram comprando muito dólar, né? A operação compraram muito dólar, então porque depois, sempre assim, né? A lógica no nosso mercado é por que a bolsa sobe e o dólar cai ou vice-versa. Porque a grande maioria do investidor na nossa bolsa são investidores estrangeiros. Então, quando a bolsa sobe, significa que o investidor estrangeiro está entrando no Brasil. Se ele está entrando, está trocando dólar por real, tem mais real entrando, real aprecia, dólar desvaloriza. Quando a bolsa cai, é porque é muito gringo vendendo. 60% do nosso mercado hoje de ações é gringo que opera. Caraca, Então, por não isso que sabia. tem essa correlação. Sempre que geralmente, a maioria dos casos, como você vê a bolsa subindo, o dólar cai, é por causa disso. Tem mais gente entrando, lei da oferta e da procura. Se tem mais gente comprando ação, a bolsa sobe. Se tem mais gente saindo do Brasil, tá vendendo ação, bolsa cai, dólar sobe. Mostra a confiança no mercado. Tá a gente botando grana, tá Grana. confiante. Então, isso que acontece. Então, teve de fato, muita gente foi olhar que eles ganharam muito dinheiro só com a valorização cambial, que a operação que a empresa fez. Tem que ser investigado. Acho que isso tudo quem tem que ter. Então, a mesma coisa do influenciador. Acho que te respondendo, a gente gosta muito. Eu, particularmente, acho que eles ajudam muito a gente. E tem que saber trabalhar com eles e mostrar pro cliente. O cliente vem, poxa, eu vi fulano de tal. O que você acha? Não, ó, não é tudo isso, tá? Não, ou não, realmente é muito bom. Seu perfil faz sentido. Então tem que saber. Mas ajudaram muito na popularização do nosso mercado. Perfeito. Eu acredito que é isso, né? Antes você ligava pra falar ação, cara, o que que é ação? Hoje você liga e fala ação. Cara, pô, eu vi o vídeo da Nath Arcuri, Thiago Nigro, sei lá mais quem, e sabe o que que é, né? E isso. E hoje tá fácil. Hoje eu brinco. Ainda bem que a empresa não montei antes, porque hoje não é impossível vender curso. Aham. Tem tudo gratuito. Isso é bom, hoje as pessoas têm mais informações. Você quer fazer um cursinho de bolsa? Você acha gratuito, bons cursos, várias pessoas no mercado, então você tem hoje muito mais informação. Tudo que você quiser, Legal. dúvida, você consegue. Aí o destaque entra nos pontos fortes que você tava falando, né? Em você realmente trabalhar de maneira correta, você ter ética ali, você ser uma assessoria que realmente tá preocupada em todos os pilares. Aí começa, no meu ponto de vista, a ter uma oportunidade, porque agora tem mais gente entendendo. Agora a gente vai destacar aqui, ó, lê jornal, time, tem informação, tal. O Vini falou uma coisa muito legal no começo, que ele falou assim, acho que tem esse mercado, um mercado de concorrência, né? Informação pra vocês, porque eu sempre falei, hoje, no banco, no Brasil, se você falar assim, ô Vini, vamos abrir conta em banco. Me fala aí nome de 30 bancos. Você saberia falar o nome de 30 bancos pra você abrir conta hoje? Não. Aí eu vou reduzir 20, não, 10, 8. 8 eu acho que eu falo. Então você vê que ainda é um mercado muito pequeno no Brasil. Se for pensar, eu falaria em 5. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Nubank. Pronto. 6. Que é o maior. Quantas empresas de assessoria existem no Brasil igual a Miura? 1.300. Então o que eu quero dizer com isso? É um mercado extremamente concorrencial. Se eu, Miura, não prestar um bom serviço, o Vini pode ir para outra 1.299 empresas que vão fazer o melhor. Então por isso que eu falo que qual que é por isso que eu falo que o cliente ele tem que ter sempre um assessor, porque como tem 1.300 empresas, não é, pode ser só 8 plataformas, não sei o quê, mas como são 1.300 prestando serviços de qualidade, eu tenho que ter um bom serviço. Porque se não tiver um bom serviço, você vai mudar. Não, pô, Diego, legal, Miura é legal, mas tem outra empresa do BTG que me presta melhor serviço. Ou que me dá um relatório melhor. Ou que me dá uma diversidade melhor de produtos. Então, esse nosso mercado, por ser altamente concorrencial, nos força, sempre tem que estar evoluindo. Trazer coisa nova, trazer profissional melhor. Ah, não, olha, eu sou uma empresa de assessoria, mas todos os meus assessores têm XPTO certificações, é formado em tal faculdade. Você tem que criar valor agregado. Porque eu brinco, o que a gente faz, o meu cliente não precisava. Você consegue comprar ação, comprar um CDB no Itaú, no Bradesco Santander, em qualquer lugar. Mas por que você vai querer ser meu cliente? Porque eu tenho que oferecer um serviço. E um serviço de qualidade. Se não prestar um serviço de qualidade, tem outras 1.299 empresas para você poder fazer assessoria. E fora que os bancos tradicionais começaram também a ter esse serviço, né? Claro, eu brinco que imputado a gente surfou aí anos aí só roubando dinheiro dos bancões. Aham. Dados para vocês, né? Hoje ainda 80% do mercado do brasileiro ainda está em bancos. Só 20% hoje está em plataformas como XP, BTG, Safra Invest. Os caras são muito fortes, né, velho? O brasileiro tem mais de 1 trilhão em poupança. Eu ia perguntar ainda. isso Mais de agora, 1 da trilhão poupança. em poupança. 1 trilhão em poupança. Então, assim, tem muito dinheiro, muito dinheiro. Porque o brasileiro, lembra, o brasileiro não tem É educação cultura, né? financeira. Né? Não tem educação financeira. Então, assim, muito tempo a gente foi tirando dinheiro dos bancos tradicionais. Só que os bancos falaram, poxa, tô perdendo muito dinheiro para essas plataformas, para esses assessores. Sim. O que eles fizeram? Montaram as áreas deles. Que é legal, porque tá... E quem ganha com isso? É o cliente. Hoje o cliente tem um serviço melhor no banco, eu falo, graças a nós, assessores, que cutucamos, porque senão...
Continuaria sendo o quê? O mesmo nível. Eu falo, eu não gosto de falar mal de gerente de banco. Gerente de banco é uma profissão. Meu pai era gerente. Eu falo, hoje a gente montou a Miura porque o meu avô tinha um gerente no Banco Real que eu lembro que meu avô, tudo que meu avô ia fazer era conversar com o gerente. Relacionamento. Seu Edil, quero montar isso aqui. Então o gerente era de fazer aquele advisor. Só que depois de um tempo se perdeu isso. O gerente acabou vendendo no Brasil o quê? Um vendedor de produto bancário, sem muita Que qualificação. empurra produto. Tinha essa preconceito de empurrar produto. Então, quando vem esse mundo de assessor, os bancos falam, opa, não, tem que qualificar melhor os meus gerentes. Então, melhorou muito. Então, quem ganhou com isso? O cliente. Hoje o consumidor cliente final. consegue melhorar. Por isso que eu falo que a gente tem que cada vez estar mais desenvolvendo para ser melhor, porque não tá mais aquele rouba-monte Sei. de tirar como que era antes. E era justamente também o que eu ia falar, porque assim, eu tenho conhecidos amigos que surgiram começaram a carreira como assessor de investimento. Teve muita gente de início de carreira entrando, né? Teve. E desanimaram muito e saíram justamente por essa canibalização ali, que fala, puta, tá muito difícil, tem muito, tem todo mundo. Porque quando você já tem relacionamento é mais fácil, né? Quem já começou lá atrás. Mas como entrar agora e conseguir, sabe, prospectar clientes, Tá, assim? legal. Ô Vini, eu acho que agora tá muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Eu vou te explicar o porquê. Por que que teve muita gente, eu tenho muitos amigos também que, igual você comentou, que desistiu. Porque se for lembrar, eu falo que hoje a profissão do assessor, a gente fala que como eu acompanho bastante, a gente tá na assessor 4.0. Então, o que que era o assessor 1.0? Era o que a gente começou. Monoproduto, era um assessor que só indicava ações. Era o que ele podia fazer, que é o que a legislação me permitia, só isso. O que que é o assessor 2.0? Assessor que ele não indica só investimento, é só ações. Investimentos em gerais, renda fixa, fundos. O que que é o assessor 3.0? Ele não olha só os investimentos. Ele vai olhar também tudo. 360. Seguros, crédito. E o que é o assessor 4.0? Ele olha tudo isso aqui no Brasil e lá fora. Porque muita gente agora quer mandar dinheiro para fora. Então o que eu quero dizer com isso? Quando a gente começou lá em 2009, como que o assessor ganhava dinheiro? É igual um corretor de seguros ou corretor de imóveis. Toda vez que eu compro e vendo uma ação, tinha a corretagem. Então, comprei a ação da Petrobras, vendi a ação, tinha uma corretagem que a bolsa cobrava, o assessor ganhava uma parte dessa corretagem. Então, era lá, geralmente era 0,5%. Lembra que chamava tabela Bovespa? 0,5%. Que é o spreadzinho. Não é nem o spread. Não? Vamos supor, você olhou a Petrobras hoje está custando R$10. Falou, Vini, vamos comprar 1.000 ações a R$10? Vamos, 10 mil. 0,5% disso, então R$50. Você ia pagar 10.050. Entendi. Esses R$50 era a taxa de corretagem. E fica uma parte para plataforma, uma parte para assessoria. Já Sempre respondeu minha assim. pergunta. Como que a assessoria ganha Compra e dinheiro? vende. A assessoria sempre ela ganha dinheiro até o ano passado de uma única forma. Comissão dos produtos que ele vende. Eu sou remunerado pelo produto que eu vendo. Vende uma ação, ganhava 1.000%. Vende um CDB, ganha um spread do CDB. Vende um fundo, uma parte da taxa de administração do fundo vem pra gente. É assim que a gente era comissionado. Depois eu vou falar do conflito de interesse, que é o que você me perguntou. Só que naquela época, imagina que era isso que eu ganhava, aí vem uma tal de corretora, acho que era Clear ou Mirai, que abre o home broker com uma taxa de 1,99. Você imagina, se ele investisse comigo 100 mil, comprava, eu ganhava R$500. Só que agora, se ele fizesse 100 mil na Clear ou na Mirai, não lembro qual que era R$1,99. 2 conto. Peraí, fala assim, o que antes eu ganhava R$500, agora eu ganho Não, R$1,99. quadriplicar, vamos dizer assim. Eu falo, meu Deus, quebrou meu negócio. Porque como eu ganhava, pensa que eu ganhava na corretagem, um assessor de investimentos, não era isso? A minha corretagem. Você comprava comigo, Diego, compra. Tá vendo a porcentagem? Ficou R$1,99. Ah, não foi o 2%. Não, tá, foi eu de 1,90. 0,5% pra Sai de 0,5% para R$1,99. Eu lembro disso. Muita gente que falou assim, acabou, matou, acabou, não existe mais Miura. Como que a Miura vai viver? Todo mundo fica comprando por R$1,99 por dia, acabou. Ou você Não é uma fecha empresa a conta, não fecha a escala, conta. não dá. O que a gente tem que fazer? Diversificar. Então, por isso que aquele mercado é difícil. Hoje, você me pergunta assim, Diego, como que você falaria para alguém começar? Acho que hoje, como tem o assessor, onde tem vários produtos, ele pode escolher várias frentes onde ele quer começar. Ele quer começar como assessor de investimentos? Pode começar indicando investimentos. Não, ele quer começar como um assessor vinculado muito mais à parte de previdência e seguros, pode começar com o mundo de seguros. Poxa, ele acha muito mais legal trabalhar como um correspondente bancário, indicar operações de crédito, ele pode. Então hoje, para quem vai começar, que dica que eu dou? Entenda um pouco o mercado de assessoria e vê em qual nicho você tem mais familiaridade para atender. Ah, não, eu gosto muito mais do mercado de crédito. Ah, eu gosto mais do mercado de investimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, um novo assessor que entra, ele tem muito mais produto para oferecer, muito mais. Ele não tem uma única fonte de renda. Então, ele fala assim, puxa, se eu não entender de ações,
nesse mercado não é pra mim. Hoje ele não precisa entender nada de ações. Então, pra mas não pensar. tem muitos, esse que é meu ponto. Hoje, esses que eu conversei de amigos que desistiram, mas, cara, tá todo mundo oferecendo, tá todo mundo atrás do cliente, e não sei se deu uma demanda muito forte, uma saturada, Entendi, sabe? entendi. Eu tenho essa impressão. Pode ser que sim, mas eu falo assim, ainda tá muito concentrado. Muito concentrado. Porque eu acho, eixo Rio e São Paulo. Outros dados pra vocês, vamos pegar quantos assessores tem no norte. Não tem 1,3% dos assessores estão no norte. Menos de 2% está no nordeste. Ainda 41% de todos os assessores estão no sudeste. Então ainda vou dizer o que a Miura fez pra crescer. Hoje, o meu maior escritório nunca foi São Paulo capital. Porque São Paulo tem assessor. No mesmo prédio comercial tem 10 empresas de assessorias. Bate na árvore e cai 4. São Paulo, onde a gente cresceu muito. Registro. Uma cidade chamada Registro. Perto de Curitiba ali. Indo pra Curitiba, né? Vale do Ribeira. Crescemos bastante aonde? São Luís do Maranhão. Abrimos operação Rio Claro, Sorocaba. Então, indo pra onde? Onde o banco hoje fecha agência? Onde não tem. Uma história engraçada da Miura, a gente nunca teve... a gente nasceu daquele viés educacional, a gente nunca teve assim, segmento da Miura, só clientes muito grandes. Eu falei, não, a Miura atende qualquer cliente. Claro que hoje a gente começou a segmentar, hoje a gente prefere atender clientes a partir de 300 mil, não porque não tem, porque para de fato eu mostrar uma assessoria diversificada, porque um valor menor, geralmente reserva de emergência, eu só indicar, ó, Vini, coloca nesse fundo com liquidez, que não tem como eu mostrar muito o meu serviço. Mas hoje a gente abre conta de qualquer pessoa. A gente fala, eu tenho R$ 40 aqui, fala, vamos começar no Tesouro Direto, aí abre conta, não tem problema. Então a gente nunca teve esse segmento. Como a gente não teve esse segmento, atendia todo mundo. Só que eu lembro que uma vez a gente estava em registro e eu percebi assim, poxa, hoje o cliente grande, o empresário grande de registro, se ele queria ter um atendimento, era tudo virtual. Porque não tinha agência Select, Personalité, Prime, registro. Não tinham. Os clientes grandes eram atendidos virtualmente por São Paulo. Ele falou, não, vamos fazer o contrário. Então, o nosso único escritório private em registro, a gente só atendia cliente a partir de R$ 1 milhão. Só que era em loco. Então, o cliente grande, igual... Porque imagina, cliente, muita colônia japonesa. Imagina, o cliente mais velhinho, menor, o que ele quer fazer? Ele quer ir no banco, não quer ir no banco? Então, imagina você fala pro cara que tem lá R$ 10 milhões, que ele ali não é aquele gerente que vai resolver. Ele vai ter que ligar para um 0800 do Personalité. Então, a gente mudou. Falou, não. Vai lá, Em registro, aqui a gente tem um escritório private, só para cliente maior. Então os clientes iam lá só para tomar uísque, bater papo, conversar. Então o que eu falo, esse mercado, claro, ele tá saturado em algumas praças, mas tem outras ainda que é um oceano azul. Tem mercado. Tem muito mercado, Tá. muito mercado. E em vários tipos de produtos. Porque só para concluir esse pensamento, esse nosso mercado, para ser assessor de investimento, tem uma grande, assim, tem que ter a principal característica: resiliência e capacidade de transformação. Contei pra você que o que a Miura faz hoje, nesses 15 anos, é totalmente diferente do que eu fazia 15 anos atrás. Se eu não tivesse mudado, eu falasse, poxa, eu não posso só trabalhar com bolsa, agora trabalhar com renda fixa, agora tenho que trabalhar com crédito, porque o meu cliente está cada vez mais demandando novos produtos e serviços, e se eu não atender isso, tem um concorrente meu que está atendendo. Então, a pessoa que parar no tempo e falar, não, minha empresa de assessoria é só de investimentos, ele vai morrer, literalmente. Porque hoje o cliente ele quer uma assessoria completa, então tem que evoluir, Perfeito. como qualquer negócio. Se eu parar, eu vou deixar de existir. E ô, Diego, é interessante, você falou assim, eu ganhava dinheiro na corretagem, Perfeito. né? Hoje chegou a R$ 1,99, hoje, se não me engano, é zerado. Em algumas casas lá a gente faz zerado mesmo. Mas e aí, onde ganha hoje? Boa pergunta. Não ganha. Já ouviu falar em cassino? Não, brincadeira, né? Viramos uma ONG, né? Não contar, depois de um tempo a gente é obrigado a virar ONG, Você né? teve que empreender de novo, né, velho? Tipo assim, pô, e agora? Vou ter Mas que exatamente, tirar leite de pedra. Exatamente. Você fala, poxa, se a principal linha de negócio, que antes você ganhava lá 0,5%, hoje é zero, praticamente zero, da onde vem? Só para você entender. Então, nessa linha de negócio não tem mais a receita. Então, eu falo, é muito mais um chamariz. Cliente, vamos trazer aqui para ações. Esse mercado você pode negociar. Claro que é o que a gente faz hoje lá no caso da Miura. O meu cliente que ele se auto-atende. O Vini falou, Diego, não preciso de você. Eu mesmo quero comprar e vender. Legal, então na Home Broker é zerado para você. Ah, não, mas Diego, eu quero ter assessoria. Alguém que fica acompanhando e comprando e vendendo. Aí eu combino com você e falo, olha, Vini, legal. Para você ter acesso à minha mesa, para ter um assessor meu que tá olhando a tua carteira, falando para você, compra agora, vende aqui, você vai continuar pagando, sei lá, R$ 14 por ordem. E aí eu consigo cobrar de você. Então é uma Entendi. forma. Aí é a diferença entre produto e serviço.
exclusivo, não. É isso. Você tem valor Você ali se no seu... autoatende, não vou fazer nada. Se você precisa do meu serviço, minha estrutura, minha mesa, eu te cobro. Isso é uma forma. Onde hoje o assessor ganha dinheiro? Lembra que é toda vez que você compra e vende produtos. Então imagina que eu tenho lá um hall de produtos para oferecer para o meu cliente. O Vinícius falou, Diego, poxa, eu quero dinheiro de longo prazo. Falou, pô, Vini, taxa de juros tá alta agora, 14,75. Poxa, vamos pegar, tem CDB hoje pagando 16% ao ano. Poxa, 16% ao ano é... Você pode deixar quanto tempo esse dinheiro? Ah, Diego, acho uns 2 anos, aí sem mexer. Aí o que acontece? Então, toda vez que você pede uma emissão bancária, um produto, um CDB, uma LCI, LCA, tem uma comissão. Então, o produto ele não é 16. Geralmente ele é 17. Ah, mas Geralmente já é 1%. De meio a 1%. O produto de renda fixa. Só que quando você entra na plataforma, você só vê a taxa de 16. Esse 1 é do escritório que divide com a plataforma. Então, onde a gente ganha dinheiro hoje na intermediação de produtos de renda fixa. Um fundo de investimento, já investiram em fundos? Já, sim, sim. Fundo tem taxa de administração, aquele 0,5%, 0,8%, 0,10%. É onde vai... Parte da taxa de administração vem para o assessor de investimentos. Uma coisa legal que a gente fez lá na associação, hoje que começou oficialmente primeiro ou 4 de janeiro desse ano, que é a transparência. O pessoal muito bate hoje no conflito, que hoje o assessor ele é conflitado, talvez ele não indique o melhor produto para o cliente, porque ele é comissionado. Tem muito desse nosso mercado, eu vejo muito disso, muita gente falando, poxa, Diego, será que o assessor está me indicando o que é bom? Ou ele tá me indicando aquilo que tem uma boa comissão? Eu acho até legal essa mudança, por quê? Pra não ter que ser isso daí. Tipo, o cara querer só vender, focar no 0,5% e, meu... Aí, até pelo que você falou, foge do propósito da Miura. Não, exatamente. Né? Tipo assim, Não, pô... E isso é pensar muito imediatista, né? Eu vou comentar isso com vocês. Ou Então, também ele mandando ordem, né? Se é 14,90 por ordem, deixa eu quanto... ficar comprando e vendendo. Mas o meu ponto de vista, só que não, que o Vini falou da parte de investidor, eu não cheguei a fazer a conta, mas, pô... Em 2009 tinha 582 para 350 mil. Hoje tem aproximadamente 27 mil, que você falou, vai 21 mil aí ativos para 5 milhões. Cara, o mercado tá bom. Eu acho que, tipo, de até alguns amigos que eu tenho, é esse imediatismo. O pessoal viu na pandemia, ai, assessor. Cara, calma, para qualquer coisa que você for fazer, não é um ano, dia pra noite. Resiliente. E assim, eu tava comentando, como que hoje eu vejo a produção? Acho que a gente tá uma produção muito mais madura. Muito mais madura. Você vê o tamanho de empresa de assessoria. Tem amigos meus que tem... Você falou, a gente tá com 2 bi, tem amigo meu que tem 30 bi, 50 bi sob gestão. Tem sócios hoje, já virou plataforma, corretora. Um mercado que cresceu muito. E por quê? Porque quando a gente fala hoje das normas do assessor, então é uma profissão altamente regulada, transparência, tá? Você falou, poxa, o assessor ele é conflitado, né? Ah, poxa, será que o Diego, como assessor do Vinícius, liguei, Vinícius, poxa, tá num bom momento comprar Petrobras e um CDB. Pô, será que o Diego tá indicando a Petrobras e um CDB porque é bom pra mim ou porque ele ganha muita comissão? Como que a gente resolveu isso? Norma 179 da CVM, transparência. Hoje você sabe, você recebe trimestralmente um extrato com toda a comissão que o seu assessor recebeu da sua. É transparência. A gente é a única profissão que mostra quanto que eu paguei na intermediação. É a única. Porque você falou assim, poxa, Diego, mas é só você falar, não, imagina hoje, vou dar um outro exemplo. Você foi comprar um carro hoje numa concessionária. O cara falou, pô, Vini, Matheus, vocês têm cara aqui de um, sei lá, de um BYD, King, parará, é cara de vocês, vamos comprar pra você. Não, mas eu quero o outro, eu quero o menorzinho lá, sei lá, Dolphin, não, é esse daqui. Você sabe, você pergunta pra ele, tá bom, o King, quanto você ganha de comissão? Vocês já perguntaram pro corretor, pro vendedor de carro? Você já chegou hoje na farmácia? Ah, fulano, quero esse remédio. Fulano, tem esse genérico. Você perguntou pra ele assim, será que a mulher da farmácia tá me indicando da CIMED porque ela ganha mais ou da Medley que ela ganha mais? Vocês perguntam isso? Não. Então, na verdade, qualquer relação comercial, ela é conflitada. Não é o assessor. Qualquer relação comercial. No restaurante de vocês, se eu me oferecer um produto, será que você é bom ou porque ele tá ganhando mais comissão naquele peixe? Eu posso perguntar, eu posso duvidar de qualquer coisa. Só que eu acho que tem muito mais a questão ética que tem. Como que a assessoria fez isso? Não tem problema. Eu sou transparente. Eu sou a única profissão. Pergunta pro seu gerente de banco, que se indicar um produto lá, se ele mostra quanto que ele ganha de bônus ou se ele vende uma capitalização. O banco não abre. Então hoje o assessor, a gente tem a norma 179, que a gente abre. Então não tem problema. Você vai saber quanto eu tô sendo remunerado. Muita gente chiou com essa norma. Porque eu falei, não, eu sou crítico dessa norma da transparência, porque é só o assessor. Para mim tinha que ser transparente todo mundo. O assessor, o gerente, o consultor, todo mundo tem que abrir quando está sendo, já que trata com o cliente, que tem. Tanto é que uma das pautas da associação, que a gente fez um ofício ao Banco Central, os assessores abriram. Agora os gerentes têm que abrir também quanto que eles estão ganhando quando oferece uma capitalização, Seguro. um CDB, seguro, um consórcio. Tem que abrir.
Então, assim, hoje o nosso mercado está tão mais regulado e transparente que se você souber bem escolher seu assessor, não tem melhor profissão para você ter o seu dinheiro assessorado, senão professor de investimento. Porque a norma hoje é muito regulado, muito transparente e em plataformas, em bancos muito grandes. Então é Perfeito. muito bom. Mas como todo mercado, tem os bons e tem os picaretas. Exato. Aqui no jornal só sai os picaretas. Sempre assim. Bem, eu brinco, o que vende notícia, não é? Empresa há 15 anos no mercado fazendo um bom trabalho. Nunca vai ter uma matéria da Miura no jornal falando isso. Mas se a Miura, cliente da Miura, se mata porque foi roubado, vai sair na mídia amanhã. Tragédia da Ibope. Tragédia da Ibope, né? Boa. Cara, e isso daí que você tava falando da parte dos assessores, por curiosidade, não precisa se falar da Miura, ou tipo, do mercado que eu tenho essa curiosidade mesmo. É mais CLT ou é mais tipo PJ, comissionado? Como que funciona assim? Se você quiser falar, Claro, lógico. Olha que engraçado, né? Até junho de 23, só existia uma forma de você, modelo de contratação, sócio. Todo mundo tinha que ser um associado, todo mundo tinha que ter 0,01% do meu contrato Amigo social. meu tinha XP aqui, ele Por era quê? isso. Porque a CVM olhou, ela obrigava, ela não permitia nem PJ e nem seletista. Não podia, não existia essa forma de contratação. Aí a sociedade foi Aí a onde acharam. associação dos assessores, a gente falou, não, poxa, tem que ter todas as formas. Se eu sou uma empresa, se eu posso ser desde uma SA, uma simples, posso ter. Então a CVM, desde junho de 23, falou, não, agora você pode contratar de 3 formas. Como associado, como seletista ou como PJ. Como isso é muito recente, Matheus, de 23, grande maioria, 99%, ainda é tudo associado. Hoje lá na Miura, 99% é tudo associado. Porque às vezes nem deu tempo de fazer a transição, né? Não. Entendi. Mas agora, como a gente mudou para o modelo do lucro real, a gente está transformando os assessores em PJ. Entendi. Por quê? Porque é melhor para eles e para nós. Em que sentido? Para nós, porque quando ele emite nota é uma despesa. E pro assessor, porque não sei se vocês estão, mas rápido, tentar explicar de uma forma mais simples. Como a gente era lucro presumido, eu pegava todo o faturamento da Miura. Então a gente tá pagando hoje uma alíquota, sei lá, de 21%. O meu assessor que fez R$1.000, eu descontava 21%. O assessor fez Sim, 300 mil, 21. Então não era justo. no real você consegue No dar- real, o dar que eu ajuste. faço? No real, ele vai pagar de fato uma alíquota menor, porque em cima do faturamento dele ali tem um regime que ele pode escolher, então acaba ficando um pouco. O assessor acaba pagando um pouco menos. Você consegue separar, né? Não Mas pega no porque bolo a ali. CVM permitiu isso agora, mas antes Sim. não era. Mas hoje, e até um ponto legal, poxa, seletista. Hoje o seletista é tão engraçado, porque, legal, a CVM permitiu. Tá, então vou contratar o Matheus como seletista. Qual que é o piso da categoria? Não existe. Qual que é a convenção? Reajusta aqui. Puta, Não verdade, existe. saiu em 23 A posição é agora. na hora. Então tem aqui um outro trabalho da associação, estamos montando um sindicato para criar as convenções coletivas. Então é Mas muito isso legal é que bom esse pra mercado... vocês, cara, porque assim, como sócio, é interessante pro cara também ele saber que ele tem uma participação num negócio que tem potencial de crescimento, né? É isso. CLT, será que a galera vai querer CLT, né? Boa, mas aí eu vou te falar. Qual que é eu sempre respondo essa pergunta. É que até 23, eu te conheci hoje, amanhã você tinha que ser meu sócio. Não tinha outra forma. Hoje, o partnership, a sociedade, é por merecimento. Antes era regulatório. Era o Gostando ou único não gostando de você, jeito, tem que né? ser meu sócio. Imagina que você entra na minha empresa, fala, pô, vem trabalhar na Miura. Aí você entra lá, pô, Miura tá com um monte de Serasa, tem dívida, não sei o que, não sei o que lá, e você tem que ser meu sócio. Ah, não vou entrar como sócio. Então, Matheus, desculpa, não vai trabalhar na Miura. Ou é sócio, ou não entra. Hoje eu falo, não, vai entrar como seletista, vai trabalhar, depois de 2 anos a casa, se você merecer, se você quiser ser, seja meu sócio. Aí é um benefício para ambos. Só que o outro ponto que eu acho que é interessante a gente comentar, que a maioria dos escritórios de assessorias vão mudar, o que é? Com a reforma tributária que tá vindo agora. O Lira vai soltar agora, daqui umas 3, 4 semanas, reforma do imposto de renda e vai tributar dividendos. E como que o assessor recebe? Via distribuição de lucro. Aí lascou. Então, poxa, será que vai valer a pena? Eu já sou tributado, na hora que eu desconto do meu assessor, já desconto dele os 21% do lucro presumido. Né? Porque, ó, a Miura teve que pagar, vamos supor, faturei lá um exemplo, R$1 milhão. 21 é imposto, 210 800 pau, mil, desse 800 mil a gente divide. Mas pra te dividir, viu, Matheus, ainda você vai ter que pagar 20% de dividendos. Bitributação. Bitributação, não vai, talvez não vale. Aí talvez o seletista seja melhor, Sim. a PJ seja melhor. Então, é bom ter essas opções
por questão aí tributária que cada business tem que saber. Então, mas eu acho que é o único mercado também que vai ter essas três opções, né? Hoje a gente, com o nosso negócio de restaurante, não tem essas opções, né? Tem a opção de sociedade, mas é muito mercado, Até muito tem, mais. se for ver. Só... Não, mas PJ não. Hoje o É? risco é muito alto para ter um PJ. Não tem essa oportunidade de um mas cara que. Ótimo que você falou, então, mas o risco, isso que eu É queria o dizer. mesmo. Mas é o Não, mesmo, é o exato, mesmo. não muda. No PJ, O mesmo ele- Não, mas é que nosso tá dele. dando essa opção, para mim, eu achei que era algo regulamentado. Não, a regulamentação permite, mas vou dar um exemplo que eu contratei você como PJ. Aí passou um ano, você vai me entrar no pau lá na Miura, fala, não, PJ nada, eu era seletista. Seguir a eu ordem, tinha seguir horário, eu vai. tenho o mesmo Entendi. risco. É que antes eu nem podia correr esse risco. Ele não podia porque só Eu era pior, pra ser, era tinha que só ser sócio. associado, É, eu lembro. era Entendi. Legal. Agora eu posso correr o mesmo risco que você. Beleza. Mas pelo menos você pode tentar. Posso tentar, Porque não, a gente mas sabe que no Brasil mesmo, cara, igual Rede Globo, isso, aquilo, quem nunca quem que é tem um CLT processo, quase? quem joga a primeira pedra, né? Eu tava conversando com um amigo meu que tem gestora fora dos Estados Unidos, ele falou, não, a gente capta muito cliente, porque as maiores gestoras americanas negam cliente que tem problema trabalhista. Ele falou, mas no Brasil, cliente grande tem problema trabalhista, porque ele tem empresa e já tomou algum trabalhista. Ele falou, tô crescendo aqui porque eu aceito quem tem trabalhista por conta disso. Boa. E Aceitam? Ah, eu vou só um tantinho, Aí, né? ó. Só- Então vou só um esperar pra pouquinho brindar, Aqui, só um pouquinho aí. aqui pro patrocinador Que Germânia, hoje é tem que prestigiar, aniversário né? da princesa, né, Ele cara? tinha 3 aninhos, merece. papai Agradecer vai mais me uma ver. vez estar aqui com a gente, pô, Que nesse isso, dia que especial. isso. E, Diego, sabe o que eu ia te perguntar também? Você falou dessa. Isso aí é quente, né? Do dividendos. Eu já vi que tava rolando, mas agora é quente. Vai sair, vai taxação Mano, de não, dividendos. espero que não. Vou orar aqui pra não sair é que, isso daí. não é que vai sair. O que acontece? Saiu agora, foi promulgada a reforma tributária e o Lula anunciou que vai dar isenção do imposto de renda até R$ 5.000, né? Que ele quer fazer isso por orçamento. Então ele tem que compensar isso. Como que ele vai compensar isso? Tributando grandes fortunas, que ele quer fazer, e uma das formas de aumentar, porque como funciona no Brasil, se ele perde uma arrecadação, ele tem que compensar arrumando uma. Tem que ter isso, né, no Brasil. E aí que já está falando que uma das formas de compensar essa perda de arrecadação é com tributação de lucros e dividendos. Entendi. Só que a gente vai saber o quanto vai ser isso e se de fato vai ser isso, agora com o Lira que vai soltar o texto daqui a um mês. Entendi. E a gente vai estar lá a par para Então, saber. ou seja, pra quem isso. tem empresa e até os meus FIIs lá, então tô lascado, meu dividendo de FII. Vamos ver. A princípio os FIIs ficaram de fora. Mas os dividendos de empresas, não. Tipo, Tá. se é dividendo de Petro, de Vale, vai ser tributado. E até dos meus negócios também. De qualquer negócio seu. Perfeito. qualquer Tudo que é forma. dividendo, É. praticamente. Ah, Então, mas por exemplo, bom no saber que restaurante, Sim. não sei como que vocês fazem, vamos Divisão dividir. de lucro. Pronto, Sim. aí vai ser tributado. Não, aí não, né? Aí não. Aí é mais uma para o Brasil, você como a gente comentou, não é para amadores. Eu ouvi uma Ai, frase ai. essa semana que eu gostei. O Brasil é o país do futuro há uns 50 anos, né? Exatamente. É o país do futuro há 50 anos. Agora vai, a gente sempre acha que agora vai. E eu queria que você A gente é um ponto comentasse, sonhador. até isso, cara, pra você, como que tá o cenário macroeconômico do nosso país, assim? Momento de fazer o quê? Claro, sem dar a sua... Claro. Assessoria gratuita Como que é? aqui, ó. Onde eu invisto? Vou dar uma de influenciador aqui Isso. pra aproveitar o ibope de vocês, que é bem Deixa isso alto, daí que pra eu eu brindar com gosto, que a gente Boa. acaba fazendo assim, eu falo que é muito Põe bom. aqui mesmo, vou aqui, ó, na garrafa hoje. Não, então vamos brindar aqui com Saúde. o patrocinador aí, gente. Obrigado, hein, pelo Valeu, convite, muito bom. Germânia. Aí. Essa eu é- achei que era essa daqui. Não, essa é a Pilsen. Ah, tá, essa era a Pilsen. Essa é a Pilsen. tô Essa vendo daqui, aqui, ó. legal. Depois você vai poder escolher uma, É. tá? Pra Opa, levar. obrigado. Pra Tem tomar aí o hoje já no cardápio. aniversário. Opa, maravilha, Tem maravilha. que levar mais que uma, né? O pessoal não ficar com vontade lá, então. Falando um pouquinho do mercado agora, aproveitar aqui o momento de vocês. Eu acho que pro Brasil tá num momento excepcional. Excepcional. Porque vamos lembrar que o investidor, como a gente não tem educação financeira, ele sempre vai investir quando? Não sei se vocês viram, a Bolsa hoje bateu máxima histórica. Hoje no Brasil, máxima histórica foi hoje. Ultimamente eu não acompanho, Né? A cara. Bolsa subiu, vem subindo bem. O que acontece? Hoje a gente está vendo que no mundo. Hoje o mundo está saindo da ideia da globalização e cada um olhando para o seu mercado. Todo mundo tem como porto seguro os Estados Unidos. Então, para que você ia vir para o Brasil se nos Estados Unidos as empresas lá são as melhores empresas que crescem? Então, por exemplo, o Matheus fala, eu quero investir em empresa de tecnologia. Vou na Bolsa Brasileira, qual que tem? A TOTOS, é a única, não tem outra. Vai para os Estados Unidos, tem um monte, de NVIDIA, um monte de tecnologia. Você tem lá todas as empresas, o pessoal vai. Só que hoje o que está acontecendo? Desde que o Trump assumiu, a gente percebeu com essa questão de tarifa, com uma incerteza muito grande. Lá, o mercado subiu, o mercado lá vem caindo, incerteza, será que vai tarifar? Não vai. Você vai lá para a Europa não cresce, não vem crescendo, tá devagar.
medo de que, sei lá, se o Putin errar e cair um míssil na Polônia, começa uma guerra entre eles lá, não tem. Hoje, Rússia tá com... Ninguém investe na Rússia por conta dos embargos. China tá com um problema hoje de crescimento, de deflação muito grande. Então sobra quê? Sobra o Estado de Brasil, que paga a maior taxa de juros do mundo. Temos nosso problema político, não é econômico. Nosso é político. Hoje a gente tá discutindo o quê? O Lula falou uma besteira, o Lira falou alguma coisa, o Hugo Mota. Não tem um problema estrutural muito grande. Então, quando você olha o Brasil, você vê assim, o Brasil hoje é um país muito barato para se investir, porque ele é seguro. Teoricamente, a democracia está indo muito bem. Tem um outro rusga ali, mas ninguém acha que vai ter uma mudança, uma ruptura muito grande. Temos uma taxa de juros muito alta hoje, que atrai muito investidor, está atraindo muita gente. Hoje, sem risco, gente. Imagina que você tem hoje, sem risco. Estou falando do Tesouro Nacional. Você consegue comprar um título para 2040, 2035, pagando inflação mais 7% ao ano. Ou seja, você tem um juros real de 7%. Né? Porque o juros real é aquele que você desconta da inflação, né? Então imagina que tem um título do Tesouro, paga IPCA mais 7. Tesouro Nacional, qual que é o risco do Tesouro? Não tem risco. E o bom, se o cenário melhora, você vende mais caro, né? Você acaba tendo um ágio, porque como o Tesouro, na teoria, o Brasil fica mais seguro, esse prêmio de IPCA mais 7 cai para IPCA mais 6. Só que meu título é IPCA mais 7, eu tenho um ágio. Mas independente de você pensar que você tem um país hoje que você vai ter um ganho de 7%. Quanto que hoje está a taxa de juros nos Estados Unidos? 4% ao ano. Com uma inflação de 2%. Então lá o juros real é de 2%. Aqui eu consigo um juros real de 7%. Comprando, né? Ou pegando. Então, eu falo que hoje o Brasil está num momento, quem souber, principalmente no mercado de renda fixa, com esses juros altos, acho que não. A gente teve, nos últimos 18 anos, foram 3 vezes nesses 18 anos que a taxa chegou a 14,75. Chegou a 14,75, depois foi para 2, ficou e voltou de novo. Esse momento foi no momento onde Dilma estava fim de mandato, brasileiro na rua, e olhando. A gente não está nesse mesmo cenário. O Brasil não está com deflação, com o que a gente chama de estagflação, crescimento baixo com inflação alta. Não está. O Brasil cresceu muito bem no passado. A inflação está lá 5, 5,5. O que a gente tem hoje aqui é uma crise de credibilidade e de confiança nas instituições. Perfeito. Ponto. Mas sendo racional, dá uma baita oportunidade de você ter hoje uma... Imagina que hoje, qualquer coisa que você investir com uma taxa de 15%, a cada 5 anos dobra seu patrimônio. 5 anos você dobra seu patrimônio. Mas é que a ideia é que não dure 5 anos essa taxa, né? Mas hoje, se você sabe, vai pedindo aí a dica, pô, ô Vini, tá aí, todo mundo acha que provavelmente daqui 1 ano e meio vai ter uma mudança de governo, se entrar, talvez os nomes que o pessoal fala, a taxa de juros vai baixar, só que você pode fazer o quê? Você não compra um CDB pré-fixado de 5 anos a 15. Tem. Você não compra o Tesouro, hoje tem um Tesouro pré pagando 14. Baita dica. Tem lá na Miura? Tem na Miura. Dá pra comprar pra filha? Dá pra comprar pra filha. Mas só me ligar lá, a gente já compra pra filha, ótimo. E eu falo isso. Eu tô com o site aberto, porque a primeira você acaba- coisa é abre a sua conta. Gostei, viu? Tem que trazer pra lojinha, Agilidade, eu brinco, né? fácil. Então eu acho que hoje, assim, produtos bons. Acho que a taxa de juros ainda vai continuar alta até o final do governo, mas pensando em eleição, o governo do Lula não é um governo que vai mais aumentar juros. Não, ele bateu muito no Campos Neto, então acho que ele vai fazer o quê? O último ano dele, ele vai baixar juros, porque ele quer ser reeleito ou reeleger alguém da linha dele. Então, pra mim, ele vai baixar juros. Então, juros de 14,75 é daqui pra baixo. Então, se eu acho que os juros vai cair, tudo que eu conseguir acima de 14,75, tá ótimo. O maior tempo possível. Outra coisa, Brasil. O que é o maior risco no Brasil? É a inflação, porque a gente não controla. A maioria dos produtos nossos é tudo em dólar. Se o dólar subir muito, os preços sobem. Então, você comprar uma renda fixa com IPCA+, IPCA mais 7, IPCA mais 8, você consegue ainda produtos, porque Sim. ainda tem muitos surgindo. E no mercado de renda variável, a nossa bolsa está muito barata. Você pega ali os bancos, mesmo as ações dos bancos caíram muito, e banco dá muito dividendos. A partir do momento que melhora a economia, o banco tem menos PDD é mais lucro para o banco. Então hoje, eu falo assim, hoje estamos num momento, você fala assim, Brasil daqui para frente. Eu acho que tá num cenário muito bom. Perfeito. E trazendo um pouquinho Só não errar, perdão de cortar. Imagina. Só não errar, porque parece que tá tudo bom, mas sempre a gente consegue piorar, né? E também assim, a minha visão, né? Igual eu falei no começo, já foi muito de ficar olhando, vendendo, comprando e tal, mas não é esse o negócio, né? Provavelmente o negócio é o quê? Ter bons ativos e tá de olho de vez em quando, ou ter uma boa assessoria, né? E mesmo a assessoria, eu acho que, claro que eu acho que o ideal, quando eu falo da assessoria, sempre tem alguém que olha, porque quando é o seu dinheiro, tem muito mais emoção. O assessor, ele é razão numa decisão emocional que a gente faz às vezes. Né? Então, acho que você tem que ser o seu assessor. Eu defendo muito a bandeira do assessor, porque ele é racionalidade nos nossos investimentos. Mas mesmo o assessor, esse negócio de ficar comprando e vendendo todo dia,
não muda. Se eu acho que uma empresa é boa, eu não acho que a empresa hoje ela é boa e amanhã ela ficou ruim. Não, acho que claro, comprei ação hoje, acertei, por um momento ela foi comprada e ela subiu 100%, vamos vender para pôr no bolso, né? A gente brincava lá, lucro bom não é na bolsa, é no bolso. Então, você ganha dinheiro quando você vende ação. Mas a ideia mesmo é que você diversifique e que você sempre faça o quê? Rebalanceamentos. Poxa, o juros está em tendência de alta? Pós-fixado. Vai cair? Pré-fixa. Bolsa tá barata? Compra um pouquinho de ações. Subir um pouco, entra. Quero entrar no mercado de criptoativos. E o que eu acho mais bacana desse nosso mercado, que são 15 anos que cada ano eu tenho que aprender sobre um produto novo. Agora tem que ser expert em cripto, daqui a pouco tem que ser expert em fundo de urânio, tem que ser expert em fundo de urânio. Tem que ser porque... Em terra de Marte, já vão estar vendendo. Porque o nosso cliente ele demanda. Gente, Diego, surgiu um novo fundo aqui que eu tô vendo, o cara investe em urânio. O que você acha? Fala, pera aí, só um minuto. Vamos estudar, vamos ligar pra alguém. Então é muito bacana E esse só um nosso ponto, a mercado. cripto, vocês também atuam forte nisso? Forte. De novo, lembra que eu comentei com você que a gente sempre foi focado em educação. E eu sempre fui uma pessoa, eu sou novo de idade, mas uma cabeça velha. Então, sempre achei que cripto era uma pirâmide que alguém uma hora... Esse negócio de dizer que não tem lastro, que é o blockchain, que é a comunidade que cuida, eu falei, isso não vai dar muito certo. Eu sempre fui muito crítico da cripto. Hoje eu sou um convertido, acho que cripto, somente Bitcoin, acho que vem muito para crescer. E o que eu fiz lá na Miura? Bom, como eu não acreditava, não conhecia, nunca trabalhei com isso. Então, recentemente, vai fazer um ano, a gente trouxe um sócio, o Rafael Guedes, segunda pessoa no Brasil a ter a certificação da Ancor para ser um assessor de cripto. Trouxemos ele para a empresa. Agora, hoje eu posso dizer, não, se quiser, vai lá, Matheus, vai que eu tenho um cara bom de cripto que vai poder te ajudar junto com a plataforma que a gente tem. Boa. Sim, mas hoje e hoje, quando a gente fala de cripto, acho que hoje o que a gente chama de investimentos alternativos tem que ter. Quanto? De 1 a 2% do seu patrimônio. Ufa, eu tenho um. 1 a 2%. Quanto mais novo, 2, mais velho, 1, porque aquilo pode fazer uma grande diferença no seu patrimônio, mas também se não for, não é aquilo que vai matar o seu. E Investimentos novos, você falou? Alternativos, que a gente chama de alternativos. E o risco de cripto, na minha visão, é o que é um risco tá dentro, mas o risco maior tá fora, né? Fala, puta, eu não vou surfar essa onda, nem que for com uma... Eu falo, eu entrei por causa disso. Falei, não, você é o único caclador de corno, todo mundo eu ganhou. sou assim. Nem que seja que eu ganhei R$1, mas eu tô ali dentro. Quero ter um dedinho ali, eu quero ter um dedinho ali também. Já perdi tanta coisa com porcaria, por que não entrar nessa daí? Eu brinco assim, mas Perfeito. tem que ter. E hoje, muita gente, depois que os Estados Unidos confiscou a reserva de dólar da Rússia no conflito, muita gente parou de usar o dólar como reserva. Muita gente, será que o dólar vai ficar? E aí você viu o quê? Qual que hoje é o maior ativo de segurança? O ouro. Não sei se vocês viram, o ouro bateu máxima histórica. Sim, Porque o chinês não compra mais título americano. O chinês está comprando ouro. Daqui a pouco vai comprar o quê? Bitcoin. Por que todo mundo começou a comprar Bitcoin? Porque os Estados Unidos falou vai começar a fazer reservas dele em cripto, principalmente em Bitcoin. Então, hoje, esses ativos correlacionados que não tem hoje um lastro, hoje é o Bitcoin, para mim faz muito sentido nesse momento que o pessoal tá buscando sair de uma dependência de uma moeda ou outra. E tá mudando, não tá sendo mais tão volátil a minha percepção, né? A partir do momento, principalmente o Bitcoin, vamos dizer assim, sim. outras são muito voláteis, mas bateu 100 mil, voltou a bater 100 mil dólares o Bitcoin, não sei se beleza. tá ali. Não tinha visto. A partir do momento que você começa a ter mais gente e clientes institucionais pesados, ele fica muito menos volátil. Quando tem muito menos gente negociando, aí qualquer coisa, imagina. O Bitcoin Qualquer grande custa operação. Qualquer operação, imagina que o Bitcoin tá 1. Um cara falou, não, eu vou comprar um negócio, ele bateu 2, nossa, oscilou 100% em um dia. Sim. Agora, quanto mais gente comprando e vendendo e negociando, a ideia é que ele, de fato, ele se estabilize ali ao longo do tempo. Ô Diegão, eu ia comentar, tava esperando aquela hora que você tava falando de trade e tudo mais. Até um caso, eu paguei em época de pandemia, eu casei em 2020, eu paguei meu casamento com ações da Oi, Aí, fazendo day trade. Só que, cara, me ensina. não, só que até falando pra galera, entendeu? Tipo, era um momento que foi, pô, meu pai, minha família, eu sempre tive dessa parte de investimento, só que eu nunca tinha feito de fato. Então acho que 19, 20 comecei a conhecer um pouco, fazer. Foi um momento que ficava com o meu iPad ali só acompanhando, ficava o dia inteiro acompanhando. É isso. Não, por isso, você falou isso, foi muito legal. Cara, foi um momento que, pô, eu fiquei ali, eu fiz uma jogada, nossa, eu paguei o casamento inteiro. E caiu numa luva. Só que, por ter uma família, assim, um pai e tudo mais, eu falei, cara, eu sou empreendedor. Meu negócio é empreender, porque deu uma coçada até pra galera, assim, que eu via, tipo assim, pô, você faz aquilo lá, dá aquela falsa sensação pra mim de, pô, vou viver desse negócio. Vou ficar aqui, vou ficar um pouco... Só que, meu, foi muito legal pra mim, assim, e até que você falando agora, tipo, pô, subiu ali, simplesmente executa.
Né? Tipo, mas, cara, vai com calma, isso, aquilo e tal. Eu lembrei que eu falei, puta, foi um negócio assim que... E eu dou Mas aí eu voltei a focar no empreendedorismo, por isso que eu te falei. Hoje a gente tem muito clientes empreendedores. E quando a gente atende muita PJ hoje, empresas ou empresários, e o cliente fala, Diego, poxa, monta uma carteira pra mim arriscar, arrojar. Eu falo, eu vou responder de forma diferente. Você tem que arriscar e arrojar no seu negócio. Porque é ali que você sabe. Você vai arriscar comprando mais restaurante japonês, mandando franquia, fazendo um negócio crescer. Aquilo que você deixa comigo, aquilo eu tenho que proteger e rentabilizar. Perfeito. Porque é onde você não tá. Então, eu falo, às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que, não, poxa, aquilo ali o meu também tem que ousar. Não, vamos, onde que você ganha dinheiro de fato? Vini e Matheus, é nos negócios de vocês. Aquele dinheiro que você guardou, aquela reserva, qual que é o meu trabalho na Miura? Rentabilizar da melhor forma possível, de acordo com o perfil de vocês, de uma forma segura e de médio e longo prazo. Perfeito. Não, você falou, não, Diego, botei aqui 100 mil, quero 1 milhão daqui a um mês. Vou trabalhar. Provavelmente a chance disso daí não virar 1 milhão é muito grande. Porque eu vou ter que correr um risco muito alto. Você tem que arriscar no teu negócio, onde você conhece, onde é o teu conhecimento. E você tá no controle da E você parada. tá no controle. Perfeito. Ali quem tá é uma pessoa que tá batendo martelo que você não tem controle nenhum, É né? isso. E saber que aquilo, de novo, é longo prazo. Porque tanto o brasileiro cai em pirâmide financeiro, é tigrinhos, porque o brasileiro ele quer ficar rico. Só que ele não quer ficar rico daqui 10, 15 anos, quer ficar rico amanhã. Então, Sem o brasileiro trabalhar, sem muitas vezes sem trabalhar. Por isso, não, eu falo, hoje todo mundo pode ser milionário. Se você comprar hoje um título de IPCA mais 7, eu fiz a conta, acho que 35 mil reais, você aportar e colocar acho que 500 reais por mês, em X anos você já tem 1 milhão, sei lá, 25 anos. Então todo mundo pode ser milionário. Só que vai demorar 25 anos. Você quer? Não, quero ver amanhã. Então o cara vai lá, entra e cai no Tigrinhos, cai no Telex Free, cai em Pô, um legal, monte dá pra dessas. fazer plano futuro, porque um dos meus focos em investimento é minha filha, cara. Pronto. Hoje. Hoje o que a gente mais faz é isso, desenha a estratégia de longo prazo e acompanha com o cliente. Porque o mais legal que eu falo, como é de longo prazo, eu tenho que te mostrar pequenas conquistas. Poxa, maravilha, bateu a nossa meta do primeiro ano. Se continuar assim, vai ter tanto em X anos. Você ir irrigando ali Porque hoje, eu falo, é um vício gostoso. Poxa, Diego, eu não vou mexer nisso aqui que atingir meu objetivo. Vou pro segundo ano. Poxa, o segundo ano que eu tinha que atingir lá em outubro, atingir em março. Só que maravilha. Então, pô, Matheus, então não vai ter 1 milhão, vai ter 1 milhão e 200. Pô, Diegão, quero guardar mais. Isso eu falo, isso é um vício gostoso. Você ir acompanhando, Perfeito. entendendo a lógica do seu investimento. E sabe o que eu acho louco? Isso mudou até pra mim, na minha cabeça. Quando eu era mais novo, começou muito novo a empreender, né? Achava que ia ser muito rápido também as coisas, crescimento de negócio. Só que hoje pra mim é muito mais claro acreditar e saber que esses 25 anos vão chegar. Vão. Né? Vai chegar. Sim, Só de empresa já passaram 16. então. E às vezes a gente acha que não, mas eu falo, puta, eu pensar daqui 25 anos, mas vai chegar, né? E sabe o que eu ia te perguntar? A gente falou do cenário macroeconômico, assim, a gente falou de investidor e tal, mas e pro lado do empreendedorismo? Tá bom. Pra começar um negócio, esses juros altos, às vezes não freia novos Muito, negócios, muito. Não crescimento. tem como. Sim, acho que é a maior barreira de entrada, né? Claro, questão regulatório, cenário, burocracia, a gente sabe tudo isso. Se perguntar aqui qual que é a maior dificuldade para você no restaurante, claro, que além do custo do capital de giro, é toda a burocracia, é a Anvisa, não sei o quê. Hoje eu falo, eu contei até uma história engraçada. Eu dava muito palestra na Associação Comercial de Campinas. Sempre para novos associados que eram novos empreendedores. Aí eu lembro, né, no governo Dilma, a taxa estava em 14%, começou a palestra, pessoal, eu perguntei, gente, começou aqui, deixa eu me apresentar, o Diego Ramiro da Miura, pergunta para vocês, quem aí do seu negócio tem mais de 20% de retorno ao ano? Meia dúzia respondeu. Quem tem 14%? Quem tem 10%? A grande maioria. E daí, então, falo, pessoal, ó, vou dizer aí, quem que levantou 10%, levanta a mão, grande maioria. Dica aqui pra vocês, fechem Esse negócio negócio- de vocês, vão pra casa jogar videogame e compram tudo de Tesouro Nacional. Acho que nunca mais me convidaram pra Nacic, nunca mais, acho que eu perdi. Por quê? Porque de fato com essa taxa é impossível, Vini, não tem como. E mais do que isso, porque qual que é, eu acho que, a característica do empreendedor brasileiro? Ele é sonhador idealista. A maioria não faz um planejamento, não faz um caixa que tem que durar, poxa, eu vou demorar o quê? 6 meses pro negócio começar a andar? Então eu tenho caixa pra 6 meses? Não, imagina! 6 meses, Segundo em mês 3 tô eu vendendo break-even, bem. vou bater, pego o dinheiro. Eu falo eu por mim mesmo. Eu tinha fluxo de caixa quando eu montei. Imagina, eu tinha fluxo pra 2 meses. Muito mais intuição do que juízo, né? E ainda é assim, por isso que a gente vê, tem dados Sebrae, né? 70%, 80% das empresas fecham até 1 ano. A gente temos muitos empreendedores, porém poucos planejadores. Não, e o cara pensa assim, o cara E que os vai... juros é o maior pra mim impeditivo. E o cara vai abrir um negócio, ele fala, pô, vou meter 100 mil aqui ou 100 mil ali que vai me dar 16% ao Você ano. tem risco trabalhista, Exato. sem ter que pagar
lucros de dividendos. Então, E- hoje é o maior impeditivo. Por isso que o Brasil, acho que hoje não cresce. E ainda também, por que que tomar crédito? Puta, o cara precisa tomar crédito hoje na rua. Tá lascado, né? Tá lascado. A gente, eu preciso falar, nenhum dos negócios teve o Pronamp lá com taxa Selic a 4%. Você lembra? Hoje tá Na 15. época, né? Hoje tá É, 15. Não, enfim. Entendeu? Hoje, você vê por que o nosso agro é tão maravilhoso? Porque tem crédito subsidiado. Hoje o Agro é pop, consegue né? pegar juros a 7%. Se eu falar que eu consigo 7% no seu restaurante, você nem ia pegar amanhã. Fácil. Nem que for pra deixar em caixa. Deixar Não, render. eu falo, não, mas eu tem falo, tem mas a muitos gente não incentivos mesmo. precisa, porque com essa taxa, não, o nosso agro ia morrer. Altamente necessidade de capital. Então, hoje eu tenho certeza que o maior impeditivo do Brasil, além da burocracia, que a gente sabe como que é difícil, é a taxa de juros e a falta de planejamento. As pessoas não se planejam. A pessoa tem uma boa ideia, ela já sai amanhã executando. Então, E mas, aí toma na cabeça, e aí se endivida e fala, tá vendo? Empreendedor não é pra mim. Não, não é. mas de fato o país só cresce com taxa de juros baixo? Só. É o único jeito. E não tem como, porque... Mas os Estados Unidos, né? Por que hoje o mercado americano é tão evoluído? Porque você quer uma coisa segura, te paga 2% ao ano. Qualquer lugar do mundo que por uma coisa segura te pague 14% ao ano, qual que é o seu incentivo? E eu falo, não é nem de arriscar, sair para o mundo produtivo. Por isso que a gente gosta de falar que o Brasil é o país do rentismo. Em vez de juros. Qual que é eu lembro do meu avô. O que meu avô falava para mim? Filho, você tem que guardar o dinheiro, colocar no banco e render 1% ao mês. A nossa cabeça é essa. Se eu tiver 1 milhão, ganho 10 mil por mês. Porque na minha cabeça eu sempre vou ter 1% ao mês. 1% ao mês é absurdo. Imagina então um país hoje não tem como se produzir, ser produtivo com uma taxa de juros nessa taxa. E a gente cresceu a 2%. Para você ver como que o Brasil podia crescer muito mais. É o ótimo exemplo que você deu na Muito mais. palestra, cara. Pô, 10% de 10%. Cara, fecha essa porra aí e Vocês bota vão pra... decidir abrir. Teoricamente, Imagina, tá vocês vão certíssimo. decidir hoje abrir um novo restaurante. Aí vocês vão chegar lá pra mim, lá na minha, o Diego vai vir fazer a visibilidade aqui pra mim. Legal, poxa, no primeiro ano a gente vai dar 10%, no segundo ano 20%, 12%, depois vai bater 20%. Falo, gente, espera 2 anos. Mas por que, Diego? 2 vocês ganham 14%. Fazendo como? Nada, só compra esse CDB aqui. Aí daqui 2 anos o Brasil vai estar melhor, quem sabe a gente... Não, se tivesse a margem, Aí eu não você ia abro. falar o quê? Eu não Você abro. Então tem. Então você não vai abrir com uma maioria de gente. Não, exato. Pô, eu falo que nesses últimos anos, quantos clientes nossos não tiraram dinheiro da Miura e foram para a produção deles, porque vai render mais. Mas é muito louco como isso também, quem tem o capital, detém o capital, fica mais forte, né, nesse Claro. momento. Porque quem não tem, né, fica mais sujeito ali a ser engolido, né? Por isso que a gente fala, o Brasil hoje é difícil hoje você empreender. Aham. Os maiores hoje já estão no mercado, tá consolidado, então para você entrar é difícil e caro. E aí ele pega a oportunidade de comprar, né, mais barato Barato. pra ele, é. É isso. Porque é igual a isso, hoje se for pegar um financiamento, você tem uma taxa boa, que equivale ali a um CDB, hoje compensa você pegar o dinheiro de terceiro e deixar o seu dinheiro É render, isso, é isso, né? Pra quem tem o capital. é isso. Cara, está sensacional É. o bate-papo. Eu só tô lembrando porque eu também tenho filha. né? Cheguei então, tarde. já nem sei quanto tempo a gente tá aqui já falando. Ah, verdade. Não, mas só eu uma queria coisa, você vai agradecer. ter que voltar aqui, velho. Não, a hora que vocês quiserem. De verdade. Sou fã de vocês, ainda tomando Germânia, aí eu... Sorte que se colocar na Germânia é só no final, porque se fosse do começo a gente ia ficar aqui tanto tempo. Você acha que eu queria arrumar pra sua cabeça, velho? Aniversário da filha, vai chegar lá cheirando o chopp. Ó, essa é a Ó, produção. agora chegou, hein? Boa, Pedrão. Parece aí, manda um Ah. tchauzinho pra galera já conhecer você aí. Você vai escolher uma aí pra você levar hoje da Consolatio. Pra Opa. falar pra galera lá do mercado financeiro aí que os caras vão só usar Consolatio agora, hein? Tenho certeza. 15% de desconto pra todo mundo da Miura. É. De verdade? É. Lógico. Então, já vai estar amanhã, tem que marcar alguma coisa lá? Ah, Só me cupom, avisar, tudo é cupomzinho. negócio 15. Tudo negócio 15. É real mesmo isso daí. Dá uma olhada, cara. Obrigado, as calças gente. social, as paradas. Deixa eu terminar aqui, É, você você vai vai pegar, escolher. você vai ver agradeço. como que é. Obrigado, Obrigado você pela presença. Matheus, Vinícius. Foi um prazer contar um pouquinho da história e fiquei honrado pelo convite, simplesmente para poder contar histórias. Vários de vocês que eu assisti para conhecer um pouquinho acaba inspirando a gente, né? Porque a gente gosta de ver que outras pessoas passaram a mesma dificuldade que a gente. Não é só a gente que errou, não é só a gente que quebrou, não é só a gente que tomou na cabeça. E qual que é o sucesso de qualquer empreendedor? A resiliência. Duvido que sua vida, a minha vida de empreendedor foi só sucesso. Pelo contrário, é muito mais trabalho. Somos Mais loucos. porrada do que... Loucos, porque para continuar nesse mercado de empreender tem que ser louco, mas um louco apaixonado por empreender nesse país. Perfeito. Totalmente. Galera, te encontra onde? Quer falar com a Miura? Qual que é o canal? Maravilha. Só, principalmente nosso canal no Instagram. Então, quem puder seguir a gente no @Miura Investimentos no Instagram. Segue também a gente, igual falou, eu não vou jogar a mesma praga que o Matheus, mas se puder seguir nosso YouTube também, Miura Investimentos, se inscrever, a gente tem conteúdo muito bacana. De novo, nosso viés educacional é muito forte, então principalmente o @Miura Investimentos no Instagram e o nosso YouTube
Miura Investimentos. LinkedIn é forte também, né? LinkedIn é forte. Mas para o conteúdo, para um cliente final, a gente acaba usando muito mais o Instagram e o YouTube. E o site é muito bom também, viu? Parabéns. É isso aí, aqui, ó. miurainvest.com.br. Rapidinho, só pra abrir a conta aqui. Tem informação, tudo certinho. Boa. Vai se falar. Digão, Obrigado, muito pessoal. obrigado pela sua presença e sua visita. Eu que Foi um agradeço. baita bate-papo. Pô, cara, Obrigado, gente. que honra, que história bonita e, cara, que memórias aí pro seu avô, porque gostaria, você falou que ele faleceu, mas eu gostaria de conhecê-lo se ele tivesse vivo. Era um gentleman. Seu Pedro era um gentleman. Um homem de valor que te ensinou muito e eu aprendi muito aqui com esses momentos Obrigado, que a gente querido. ficou. Parabéns, Obrigado, cara. gente. Um abração. Boa. Valeu. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever no canal aí, ativar o sininho, Spotify, seguir. E é isso, toda segunda-feira uma aula aqui com vivências reais. Então, segue aí, acompanha que tem muito conteúdo e toda segunda-feira estamos aqui. Valeu. Tchau, tchau. Até semana que vem, se não seguir, tchau. Já viu. Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Kali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.